Ele tem 27 anos, é pai de dois filhos pequenos e vivia até pouco tempo atrás com salário mínimo como estoquista durante o dia e motoboy durante a noite. Tentou day trade, tentou o canal Autoridade, tentou tudo sozinho, mas nada dava certo. Foi só quando ele entrou na comunidade certa, com as pessoas certas, que a virada veio. Em 15 dias já estava monetizado. Em 30 dias, R$ 52 mil na conta. Quer saber como ele fez isso em tão pouco tempo? Está começando mais um Channelscast. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, sou o Gui Dias, está começando mais um Channelscast. E hoje estou com um convidado aqui, fera demais, nosso aluno do Plus, Leão Dourado, turma feroz. Ele tem muita coisa boa para compartilhar com a gente. Senhoras e senhores, com vocês, Lucas Bonaldo. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Fala galera, beleza? Lucas aqui, cara, tô muito feliz de estar aqui. Tudo bem, Gui? Tudo tranquilo? Tudo bem, meu amigo. Estou muito curioso aqui para saber a sua história. Você teve resultados assim bons em pouco tempo, então estou curioso. Eu quero tirar de você aí o máximo que você puder mandar de ouro para a gente aí, a gente vai ficar satisfeito. Mas vamos lá. Antes de falar de resultados, de YouTube, channels, eu quero saber quem é o Lucas antes da Channels. Eu quero saber a sua história, meu amigo. O que te fez chegar até aqui? Quem é o Lucas lá de trás? Pô, cara, primeiramente estou muito feliz mesmo de estar aqui, de verdade, é um sonho muito grande, ô Gui. Cara, é uma satisfação enorme estar aqui participando do Channels Cast, né? Cara, eu me considero, sempre fui uma pessoa simples, assim, não considero que não tenho ensino superior, sabe? Sempre estudei em escola normal, escola pública, né? E, cara, tem uma jornada até que comum, assim, quando eu era mais jovem, assim, eu acho que eu já antes de fazer 18 anos, eu tinha um sonho, né, de empreender e tal, eu tinha vontade de trabalhar e ter um negócio próprio. Então, acho que, assim, depois que eu fiquei maior de idade, que saí da escola, a primeira tentativa minha, assim, acho que de trabalho, assim, de verdade, foi abrir um açaí. Eu lembro que na cidade onde eu moro aqui tem um terminal rodoviário que ele é bem movimentado e tudo mais, né? E aí eu olhei aquele lugar lá e falei, cara, se eu colocasse um carrinho de açaí ali pequenininho, servisse as pessoas rapidinho e tal, eu vi aquilo ali como oportunidade, porque tinha um fluxo de pessoas grandes e tal, eu arrisquei a ideia, né? Acho que foi a primeira ideia, assim, que eu tive de querer ter liberdade. Acho que a ideia de ter liberdade ela sempre teve dentro de mim, né? Então, essa acho que foi a primeira tentativa da minha vida, assim, de ter liberdade. Daí, eu e mais um sócio, um grande amigo meu, né? A gente foi fazendo amizade muito ao longo do tempo, né? E aí a gente abriu esse carrinho aí nesse terminal rodoviário, a gente trabalhou lá, pô, logo de cara já começou a vender bastante, assim, não coisa assim para fazer fortunas, mas a gente tinha um trabalho digno ali, conseguia trabalhar, né? Atendia o pessoal com muito amor, muito carinho, tanto que a gente ficou ali, acho que nessa época do açaí, a gente ficou mais ou menos uns 2 anos e meio ou 3 anos ali. Foi até na época da pandemia, né? Quando deu a pandemia, foi quando a gente fechou esse primeiro empreendimento. Acho que foi o primeiro sonho ali que ele meio que morreu junto com a pandemia, né? Tava na época o aluguel muito caro, tava inviabilizado, a gente largou mão disso, né? Acabou desistindo dessa ideia de tocar o negócio, né? De tocar esse açaí. E aí foi quando eu comecei a, tipo, a sonhar com outra coisa, né? Foi quando, no começo da pandemia, eu já comecei a trabalhar, tive que entrar numa empresa normal, trabalhar como CLT, né? Por curiosidade, essa empresa foi a mesma empresa que eu voltei a trabalhar hoje, que eu estou trabalhando até hoje, tá? Foi nessa época de 2020, né? E aí o que acontece? Nessa época, acho que com esse sonho, né, com esse ímpeto de ter liberdade, de querer, né, adquirir mais coisa e tudo mais, foi quando eu comecei a gostar do day trade. Foi quando eu comecei a ter vontade, né, de querer, tipo assim, pô, cara, imagina a liberdade, você tá em casa, trabalhando, né? Então, acho que para mim esse foi um sonho muito, muito grande, cara. Foi um sonho realmente que ele me tocou bastante, porque, assim, essa ideia foi tomando conta da minha mente, fui pensando, pensando, pensando. E aí eu comecei a estudar, comecei a me dedicar nessa época, começando em 2020, aí mais ou menos essa jornada do day trade, acho que foi o primeiro contato com o digital, assim, né, de uma maneira diferente até, mas é o primeiro contato. Cara, na época eu lembro de me dedicar muito, assim, vivi o sonho intensamente. Eu lembro que eu juntei dinheiro, acho que durante. Foi mais ou menos. Eu demorei 1 ano e meio para juntar o dinheiro, basicamente, para conseguir ter o dinheiro para entrar no trade mesmo e arriscar o sonho, né? Tipo, pô, acordava de madrugada, acordava tipo 3 da manhã, aí eu ficava vendo notícia, ficava ali, ficava estudando, tá, 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 tá. Basicamente, cara, eu me dediquei, fiz tudo que eu podia. Aí nessa época do trade foi quando a minha primeira filha nasceu, ela tem 3 anos hoje, tá? 3 anos e pouquinho, eu já estava arriscando essa ideia. Daí, basicamente, cara, pai de família, rotina corrida, as contas estavam altas, começando a ter custo também e tudo mais, né? Foi indo, foi indo, foi indo. Até que esse sonho do trade chegou um momento que eu notei ali que não ia dar certo, não ia ter como eu continuar com aquilo lá. Para mim foi uma tristeza muito grande na época.
que, tipo assim, na época eu gostava, eu desejava com todo o meu coração, cara. Realmente eu queria fazer aquilo lá dar certo. Gostava de investimento também, sempre, até hoje eu gosto de ler os gráficos, gosto de ficar vendo indicador e tal, é uma coisa que, sim, realmente ficou marcado em mim, isso não morreu, mas também hoje eu não tenho mais essa vontade, né? Para mim hoje é uma coisa que eu deixei assim para trás, talvez pensar em coisas mais longas, né? Posição sim um pouco mais longa, mas não pensar no day trade em si, né? Que o day trade é loucura, cara. Principalmente que eu fazia mercado futuro, né? Então é aquela coisa de louco assim, muita oscilação, é um perigo, né? Você corre muito risco ali, né? Eu sei que quando eu deixei essa época o trade, cara, eu demorei acho que alguns meses assim para conseguir me reconectar, para conseguir ficar feliz de novo, porque realmente eu senti muito assim, porque eu queria profundamente aquilo lá e de repente eu notei que não ia dar certo. Falei, cara, isso daí não vai ser para mim e eu vou ter que desistir agora por hora e eu vou ter que pensar em outra coisa, né? Minha cabeça não aceitava que eu tinha que desistir, mas eu sabia que eu tinha que pensar em outra coisa, né? Isso já era aí meados de 2022, já mais ou menos, né? Já tava, né? Tinha passado um bom tempo, fiquei um ano fazendo isso aí, um ano que eu praticamente parei minha vida para fazer isso e depois eu voltei. Depois desse um ano eu tive que voltar a trabalhar, né? Cara, a jornada foi essa. Eu rodei mais um pouco, entrei aí mais umas 2 ou 3 empresas praticamente, né? Aí eu, tipo assim, período um pouco curto. De uma empresa eu tive a oportunidade para entrar na outra, de 22 para 2023, mais ou menos. E aí vai começar mais ou menos a conectar com a época do YouTube. Em 2023, cara, eu acompanhava bastante, né? Já começava a acompanhar a galera que ganhava dinheiro no YouTube, assim, ficava vendo algum vídeo da galera. Tem um rapaz aqui no Brasil que a galera novata, assim, ele acaba pescando, né? E ele. A galera sabe quem que é, e eu tive o primeiro contato, né, com essa pessoa. Aí eu comecei a ver o conteúdo, mas eu nunca extraí tanta coisa para aprender nesse começo, né? Eu não conseguia ter realmente, assim, tipo, ver na onde eu ia me encaixar ali. Embora ele falava que era tranquilo e tal, e aí. Mas eu comecei a criar o sonho, ali eu comecei a criar o sonho, olhar e tal. Até que em 2023, conectando esse ponto, eu entrei em um trabalho. Esse trabalho ele pagava melhor, foi uma oportunidade assim que ele pagava melhor, só que esse trabalho ele era muito corrido. Eu era vendedor também, vendedor externo. Até que ele pagava bem, só que o problema é que eu não tinha vida. Eu saía para trabalhar às 5 da manhã e eu voltava às 9 horas da noite, praticamente todo dia. Então minha filha ela era pequena na época, né? A Aurora, e aí tipo assim, às vezes eu via ela no domingo e de repente eu ia trabalhar segunda-feira, voltava, ela estava dormindo, terça-feira ela estava dormindo e ia ver ela na quarta-feira acordada, já tá ideia. Chegava a passar 3 dias sem ver ela. Então esse trabalho ele basicamente ele não durou muito, porque esse trabalho eu vi que tipo assim, apesar de eu estar conseguindo pagar minhas contas, tá um pouquinho melhor, mas não compensava ficar longe da minha filha todo aquele tempo, e aquilo ali me doía bastante, tanto que foi uma coisa que eu coloquei muito assim, tipo assim, realmente eu analisei, pensei, falei, cara, tal, até que eu decidi sair desse trabalho. Foi uma escolha difícil e eu vou conectar aqui, que assim, eu sofri um pouco por causa dessa escolha, mas foi tipo, acho que tudo acontece por um motivo, né, cara? As coisas acontecem por um motivo maior, né? Mas aí eu saí desse trabalho e aí o que aconteceu? Foi a primeira vez que eu comecei a olhar para o YouTube. Eu falei, cara, eu quero fazer o YouTube dar certo, eu quero fazer dar certo. Eu comecei a realmente a me dedicar, a estudar. Aí eu tive contato primeiro quando eu comecei a ter contato com a Channels, de cara eu comecei a ver alguns vídeos com a Cassiano, mas eu não me conectei muito no começo, você acredita? Eu olhei assim e falei, cara, mas será que funciona? Não sei, cara. Eu vi o Cassiano, assim, as aulas dele, eu falei, nossa, não sei se realmente funciona. Fiquei meio assim, meio desconfiado, porque ele sempre. O Cassiano é incrível nessa coisa, assim, que ele realmente vê o lado nosso de desenvolvimento pessoal, o lado espiritual, como algo muito importante. No começo a gente não vê isso, você quer ver só questão técnica, você quer ver ele falando do YouTube, mas na verdade você percebe que realmente o YouTube ele é a menor das partes na hora que você vai ver assim do que realmente importa para dar certo, né? E no começo não, no começo eu queria só ouvir o que tinha a parte técnica e aí eu já fiquei, lógico, todo assim, né, tal. Aí eu lembro que eu tive contato com o Clay, acho que foi mais ou menos nessa época, que eu comecei a ver o canal do Clay, o Clay dava uma dica prática, caramba, cara, que legal, né? Aí eu comecei a ver que tinha um editor que dava para editar, mais fácil e tal, não era tão inacessível, né? Aí foi quando eu comecei a realmente eu comecei assim a querer, só que aí que tá, a primeira ideia que eu tive de YouTube, eu falei, cara, eu sempre gostei, igual eu falei, desde a época do day trade, eu fiquei com aquele que do investimento, eu gostava, e até hoje eu gosto, né, da questão do investimento, renda fixa, tal, acho que eu comecei a ter contato, tipo assim, Primo Rico, aí eu vi o canal Me Poupe, eu sempre gostei desse tema, assim, sabe, tipo, ajudava amigo meu, a galera perguntava, mas o que eu faço? Onde eu coloco meu dinheiro? Deixo na poupança? O que eu faço? Aí eu já comecei, tipo assim, meio que me envolver com isso, e aí foi nessa época que deu a ideia. Nessa época deu a ideia assim, falei, pô, vou tentar fazer um canal autoridade, cara. Se os caras fazem canal autoridade, eu tava com tanta vontade de fazer acontecer, falei, não, vamos tentar um canal autoridade, né? Aí tinha um amigo meu também, que ele também se interessou pela ideia, a gente falou, pô, vamos junto, vamos pegar aqui, arrumar um lugar minimamente assim, viável pra gente conseguir gravar. Eu lembro até hoje, a gente arrumou um local lá, que era na onde a mãe dele, olha, você vê, um salão, onde a mãe dele cortava o cabelo e no fundo tinha uma salinha, esse salão.
Aí a gente foi nessa sala, arrumou uma tinta, pintou a parede, a gente pegou. Basicamente assim, a gente já pegou, pintou a parede, colocou uma mesinha e, pô, mano, pegamos no tema. Aí na época eu comecei a entender, tipo, de modelagem, assim, falei, pô, vou pegar o que dá mais certo no Primo Rico, nos canais assim em si. Eu falei, mano, eu vou tentar e eu vou gravar sobre o tema que tá dando certo lá. Vai que a gente consegue começar a bombar aqui e tal. Só que a gente começou a gravar esses vídeos, né? A gente chegou a gravar alguns vídeos, mas pouco. Acho que deve ter dado coisa de 4 vídeos. Tanto que nenhum foi no ar, pra você ter uma ideia. Que a gente começava a gravar, cara, e aí a gente percebia que, pô, só para fazer o roteiro demorava 3 dias, pra você ter uma ideia. E caramba, cara, 3 dias, porque você tem que fazer o roteiro, aí você tem que ler esse roteiro, aí depois você tem que pegar o áudio, tratar o áudio, editar. Aí tem que pegar, você vai pegar B-rolls, né, pegar as imagens, você vai fazer tudo. Então, tipo assim, a hora que a gente se deu conta do processo, a gente tá demorando muito. Eu acho que o primeiro vídeo, assim, a gente demorou, tipo, 5 dias pra fazer um vídeo. Aí o segundo a gente já enroscou também. Aí eu falei, cara, foi nesse processo demorando. Eu lembro que assim, a gente ficava coisa de 14 horas por dia enfurnado lá para fazer assim um roteiro, pensando, né, sonhando e tal. Aí a gente tinha nossas referências ali de canal de investimento, acho que o Gênesis Invest também era uma referência, a gente, pô, eu achava legal, acho maneiro, né, o trabalho deles e tal. Aí nessa época, o que aconteceu? Foi quando eu descobri que a minha esposa estava grávida do nosso segundo filho, que é o Brian hoje, ele tem 1 aninho. E aí, cara, quando eu descobri, já veio isso, mais alguns problemas. Então, como eu tinha parado, eu tinha saído desse último emprego, eu não sei se ia deixar no tempo, mas eu saí desse último emprego, e aí eu encarei com o canal. Foi bem logo em seguida. Isso já foi, então, em 2023, né? Para dar uma linha do tempo, assim, pra você entender, pra galera entender como que foi, né? Na dedicação desse canal, eu não tava mais trabalhando, mas a gente tinha esperança que o canal ia dar certo, e a reserva ia dar, de emergência ali e tal, e, cara, naquela esperança a gente falou, putz, velho, vamos, né? Acho que nesse processo, estava tudo enroscado. Minha mulher falou que a gente descobriu que a gente ia ter um segundo filho e tal, estava muito feliz, mas aí a gente teve mais alguns imprevistos, cara, e acho que foi um ponto, assim, que, tipo assim, foi um ponto difícil na minha vida, que aí você vai dar tudo isso e vai dar um sentido para depois também. Eu acho que, até para comentar com a galera, talvez alguém vai se ver nisso, vai entender esse lado, assim, como que a gente tem a visão, né? Nessa época, eu comecei a ficar sem dinheiro. De repente eu vi, cara, o dinheiro vai acabar, eu não estava trabalhando, eu estava arriscando, tava fazendo os vídeos do canal e tal, né? A gente queria fazer um backlog, na época eu falei, não, vamos fazer uma reserva de vídeo, começar a postar, e durante essa reserva foi quando eu comecei a dar esses imprevistos e tudo mais. O nascimento do meu filho é uma benção, né? Mas aí teve mais coisa, aí falei, putz, cara, eu falei pra esse amigo meu, ele tinha mais dinheiro na época, né? Tem, né? Falei assim, cara, eu não tenho condição de ficar gravando, eu vou ter que começar a trabalhar. Assim, eu vou ter que começar a trabalhar e não vai dar. Aí o que aconteceu, cara? Eu larguei, só que aí nisso, tipo assim, eu perdi o time, porque a casa que eu morava já começou a dar uns problemas, imobiliária, e, cara, aí foi um momento, assim, muito difícil na minha vida. Foi esse momento que eu, assim, e é isso que eu ia falar pra galera, cara. Eu acho que até esse momento eu tinha a impressão que as coisas na minha vida elas ia se resolver sozinha. Sabe quando a gente tem aquela coisa assim, parece que a gente vai viver para sempre, e parece que as coisas sempre vai se resolver sozinha? Só que chegou naquele momento ali que eu tava com a esposa grávida, minha filha pequenininha, aí e a minha mulher sempre foi muito parceira minha, cara. Eu tenho que dar esse crédito, tipo assim, cara, tudo que eu tenho eu tenho que dar o mérito para ela, porque ela é incrível, cara. É sensacional, de verdade. Eu, tipo assim, realmente eu amo muito ela e eu devo tudo, assim, porque ela é muito parceira, cara. A gente começou, tipo, ter muito problema financeiro nessa época e ela sempre parceira, se virava junto comigo e tal. E, velho, eu não tenho o que falar. Realmente eu não tenho o que falar. Acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi a escolha de casar com ela, você entendeu? Porque, tipo assim, ela sempre esteve junto comigo em tudo, sabe? Realmente acho que foi a escolha mais importante, provavelmente vai ser a mais importante que eu vou fazer. E aí, o que aconteceu? Nessa época eu tava com um problema financeiro muito grande, cara, e a gente, tipo assim... Aí, Gui, você vai entender, e a galera vai entender, tipo assim, quando você tem filho, principalmente quem tem filho, vai talvez se identificar com isso. Acabou o dinheiro, problema financeiro, eu larguei o canal, falei pra ele que eu tinha que parar, tal, e arrumar um emprego, eu comecei já a correr atrás do emprego e tal. E aí nessa época, cara, eu lembro que, tipo assim, no ápice, assim, da falta de dinheiro, durou uns 2 meses, principalmente, assim, cara, no ápice, assim, que começou a acabar e eu perdi o time, assim, e foi muito rápido, o dinheiro acabou e tal. Eu lembro de eu ir no mercado, cara, que é essa cena, assim, que mais me dói. Tipo, eu lembro de eu ir no mercado com a minha esposa e a minha filha, tipo, pequenininha, com um ano e pouquinho, ela queria comprar uva. Pô, a uva custava, tipo, 9, 10 reais. E, tipo, eu olhar pra ela e falar assim, pô, eu não consigo comprar. Falar, ó, papai, tipo, papai não vai conseguir comprar uva pra você. Por quê? Eu tinha que comprar arroz, tinha que comprar frango, entendeu? Tipo assim, eu tinha que comprar o básico para sobreviver. Talvez um legumes, comprava um legumezinho ali, minha esposa sempre parceira, cozinhando, que tinha ali, se virando e tal. Mas, cara, o seu filho, você chegar no mercado, o seu filho pedir para comprar uma coisa simples, você não ter dinheiro, cara, para as coisas mais simples, eu falo para você de verdade, essa época acho que foi quando eu comecei a ficar de cabelo branco, cara, eu não dormia, eu simplesmente, tipo assim, era às 3 da manhã eu tava acordado, a hora que era 6 da manhã eu tava acordado de novo, assim, tipo, eu fiquei
muito pilhado, fiquei extremamente estressado, porque a imobiliária já começou a dar problema da imobiliária, e aí falou, não, a gente quer receber o aluguel, que eu comecei a atrasar o aluguel, entrando nesse ciclo, né? Daí, cara, essa época foi uma época, tipo assim, muito difícil, porque realmente, tipo assim, você vê esse problema, sua filha, pô, você não consegue dar coisa básica para comprar fralda, e parece que tudo é aquela coisa assim, né, que eles falam que é a lei de Murphy, né? A hora que dá, uma coisa dá errada, tudo que tem para dar errado começa a dar errado ao mesmo tempo, né? Aquela coisa bíblica, né? Quem tem pouco, parece que o pouco que tem é tirado, né? Aí começou a azedar, o carro quebrou, e aí começou a juntar tudo, e, cara, eu fiquei nessa época muito mal, de verdade. Aí, é uma parte, assim, que a gente trocou um pouco de ideia, mas aí eu não cheguei nesse ponto. Aí eu comecei a vender coisa na rua. Parado, não tinha o que fazer, antes de arrumar emprego, peguei paçoquinha, fui vender paçoquinha na rua. Pegava balinha de coco, fazia balinha de coco e ia vender na rua. Então, tipo assim, pô, hoje eu sei o valor do trabalho. Tipo assim, eu tenho uma base de vender na rua, né? Antes mesmo, até antes mesmo de abrir o açaí, eu vendi trufa para abrir o açaí na época. Então, eu tenho essa base, assim, de... O Cassiano fala, né, que uma época ele vendeu trufa é difícil e eu tenho essa consciência. Falei, cara, só quem passa uma hora ali para ganhar, sei lá, tipo, 10 conto, vendendo 5, às vezes você vende, tipo, um pouquinho a mais, ganha 20 conto no sol, velho. Se você Cara, eu falo pra você, você não sabe, tipo assim, você tá no céu e não sabe, entendeu? Porque aí eu lembro que nessa época eu saí pra vender na rua, super estressado, a conta não fechava mesmo assim, porque eu conseguia comprar comida, o básico, mas o aluguel tava ficando muita coisa. Então foi quando, cara, basicamente nessa época da minha vida eu cheguei à conclusão, foi, cara, as coisas não vai se resolver sozinho, tipo, é eu. Até então, antes eu contava mais assim com a minha família, pô, podia pedir dinheiro pro meu pai e tal. Eu falei, cara, eu vou resolver isso aqui, porque é eu e eu agora, eu sou pai de família e eu tenho que resolver essa parada. E aí eu falei, cara, eu vou pra cima. Tipo assim, não que não teve, tipo, teve amigo que ofereceu ajuda, mas eu falei, já não dá mais pra eu ficar pedindo, tipo assim, ajuda, emprestar dinheiro e tal. Cara, aí foi assim, aí eu arrumei um emprego que eu tô até hoje. Nesse ano foi aí eu vou dar um parâmetro. No final de 2023 eu arrumei esse emprego. Final, assim, foi mais ou menos em agosto, eu arrumei um emprego. Já tinha abandonado o YouTube, só que aí que tá, o sonho do YouTube é como conecta, eu nunca desisti, eu fiquei com aquilo lá, falei, cara, e tal. E eu continuei vendo conteúdo, eu vi o Clay direto, meu passatempo era isso. Eu vi o Clay, vi o Cassiano, cada vez mais eu comecei a ver o conteúdo da Chainless, cara, e eu comecei a gostar. Isso que foi incrível, assim, foi um processo, assim, processo lento, né? Porque, tipo assim, no começo, tal, aí eu fui vendo, tal, fui me identificando. E aí eu arrumei esse emprego, como eu tava com muito problema financeiro, eu comecei a trabalhar de motoboy à noite. Então eu trabalhava CLT até 6 horas da tarde, saía e ia pro motoboy. Da motoboy das 7 da noite e até 2 da manhã. Porque essa lanchonete, olha pra você ver que coisa. Esse amigo meu que era o sócio meu no canal Autoridade, ele é o dono da hamburgueria. Então ele falou, não, Lucas, se você quiser trabalhar lá, se Deus quiser trabalhar lá, você trabalha aqui, tem emprego e você se reergue. Eu falei, cara, pronto, então vai ser isso mesmo. Então eu tenho a chance aqui. Então era fixo, não era aplicativo. Então eu não podia desligar o aplicativo 10 da noite e ir embora. Eu trabalhava até a hora que eles fecham. Eles fecham 1h30 da manhã. Então, tipo, você pega a pedida até 1h30, você vai chegar na sua casa 12 e pouco. Várias vezes. Cheguei em casa 3 da manhã, pra você ter uma ideia. Nessa época, como eu tava com o aluguel atrasado, imobiliária, tudo apertado, família tava na merda mesmo, eu falei, cara, vou trabalhar, vou trabalhar. Cara, trabalhava todo dia, praticamente. Tinha dia que eu folgava no meio de semana à noite, mas CLT direto. Então, daquela época ali foi quando eu comecei a trabalhar. Trabalhei até a véspera de Natal, passei aquele ano de maneira modesta, né? O aniversário da minha filha é no Natal, minha filha nasceu dia 25 de dezembro, então passei o Natal assim, modesto, sem festa, sem nada, curtindo a família mesmo, com o essencial. Entramos em 2024, vamos, tal. E aí, em 2024, dia 10 de janeiro, foi quando meu filho nasceu, meu segundo filho. Ele nasceu, eu afastei um pouquinho, foi mais ou menos assim, cara, eu afastei, pô, acho que uma semana nada, acho que foi uns 4, 5 dias só. Eu afastei, consegui e tal, deu tudo certo, graças a Deus, apertado. Eu lembro que no final, no começo do ano, foi quando eu consegui pagar a imobiliária, acertei tudo que tinha para acertar, quitei a imobiliária, mudei de casa nessa época também. Fui pra. Cara, parece que Deus, assim, ele é tão bom. O Yogi, eu tenho que dar esse relato assim, cara. Acho que é importante falar isso, cara. Tipo assim, no ápice da zebra mesmo, quando eu tava mais na merda, toda vez que eu ia ficar num beco sem saída, juro, cara, eu tava num beco sem saída, parece que, tipo, Deus abriu uma porta, cara, eu juro pra você, não é coincidência, eu tenho que falar isso aí, não é coincidência, porque isso aconteceu, cara, mais de 5 vezes, acho que aconteceu umas 10 vezes, tipo assim, pô, juro pra você, eu ia ficar sem comida, tava na merda, alguém ia lá e dava uma cesta básica, mas assim, sem esperar, ó, tal. Cara, eu lembro que um dia eu cheguei em casa, acabou o gás, e eu tinha solicitado um cartão de crédito, e eu falei, pô, não tem nem crédito e tal, e tava demorando. Cheguei em casa, não tinha gás e não tinha um tostão. O crédito foi liberado no dia. Eu fui lá e paguei no crédito o gás. Puta, velho, eu consegui. Cara, o dia que eu tava na rua sem esperança, não tinha mais nenhum tostão vendendo nessa época, só dando um relato, sei como que Deus é bom. Eu falei, cara, não tem mais pra onde correr. Caiu um dinheiro que tava trabalhando, eu tinha feito o imposto de renda, né? Aí restituiu o dinheiro bem no dia. Caiu, tipo assim, 150 conto na minha conta. Cara, eu juro, eu falo pra você, Deus é muito bom. E a minha esposa, ela é. Cara, a gente já falou disso várias vezes. E minha esposa, ela sabe, tipo assim, ela é a prova viva disso. Que, cara, todo mundo pergunta, tipo assim, muitas vezes a porta ia fechar. Parece que uma coisinha abriu e a gente conseguiu sair ali, sabe, espremido, mas a gente saiu e continuou, entendeu? Parece que a gente continuou.
E, cara, é loucura, velho, é incrível, porque, tipo assim, nesse momento, quando meu filho nasceu, então foi quando eu consegui pagar a imobiliária, e aí pra você ver, bem quando eu fui despejado, chegou um momento que tava todo atrasado, a mulher falou, não, você vai ter que sair. A hora que eu fui despejado, apareceu uma conhecida, que era tia do amigo meu, ela falou assim, cara, eu tô com uma casa disponível, vocês não querem? Pô, sem imobiliária, sem lidar com nada, e a casa era extremamente barata, assim, porque a gente tava pagando. Eu falei, putz, velho, juro, se ela não tivesse oferecido, eu não tinha pra onde ir. Por isso que eu falei, foi várias coisas. Se eu pegar e começar a recapitular, tem várias coisas que parece que a hora que a porta ia fechar, a porta abria, velho. Eu falei, puta, cara, eu pensei assim, nossa, que coisa. Aí a gente mudou para essa casa, que é a casa que eu tô até hoje, eu tô morando nessa casa até hoje. A gente veio, aí foi todo o processo, então, voltando na ordem cronológica, meu filho nasceu, continuei trabalhando de motoboy, só que aí que tá, nessa época, por que eu trabalhei tanto, assim, que eu vou dar o parâmetro que eu trabalhei? Porque, tipo, eu vi o que era a dificuldade de estar no mercado, o seu filho querer comer e não ter o básico para comer, eu vi a dor de ser despejado, de estar numa casa com aluguel atrasado e tá ali em cima do você toda hora, falando, não, você tem que pagar, senão você vai sair, você tem que pagar, tá? Passei por isso, a hora que eu vi minha família passando essa dificuldade profunda, essa dificuldade, assim, tipo, extrema, e minha mulher sempre me apoiando, a gente nem brigava, assim, tal, por mais que o negócio tava azedando ali, a gente tava firme e forte, minha mulher sempre do meu lado, cara, por isso que eu falei, cara, eu tenho que agradecer muito ela, tenho que dar muito esse mérito pra Deus também, por isso que eu tô falando, assim, que eu tô dando esse depoimento, né, trazendo isso aí para frente, para que a galera veja realmente que a dificuldade ela existe e as coisas no final foi se ajeitando. Cara, 2024 foi o ano do trabalho e aí foi o ano que eu me empolguei com o YouTube. Eu não estava na Channels, eu comecei a acompanhar o Channels Cash, então, tipo assim, cara, o Channels Cash, eu sempre falo, todo o tempo que eu tinha, eu via e principalmente ouvia. Eu teve uma época que no meu trabalho eu comecei a cobrir férias, aí uma época eu cobri férias do motorista, no carro era o dia inteiro andando e ouvindo o Channels Cash, o dia inteiro. Aula da Channels, aquelas aulas do Cassiano que teve as aulas que saiu do ar, cara, uma pena. Tinha algumas aulas que eu tenho uma saudade, cara. Tem uma aula ali que eu vi acho que mais de 30 vezes. Mais de 30 vezes, ô Gui. Teve uma aula do Cassiano que ele falava assim, ó. Eu lembro até como que ele começava. Falava assim, Mr. Beast falou que faria 20 milhões de inscritos em 6 meses. Será, gurizada? Cara, essa aula eu vi muitas vezes, porque, tipo assim, pra mim, velho, essa aula é uma pérola, cara, porque, tipo assim, ela pegava, basicamente, o que o Mr. Beast faria, mas com a visão do Cassiano. Então, você tá pegando, pô, dois monstros, o Cassiano, pô, monstro demais, e tá falando do Mr. Beast, velho. Então, eu ficava vendo, pensando assim, analisando, pô, cara, então o que eu poderia fazer para acelerar meu canal? O que eu poderia fazer para acelerar? Porque, tipo assim, pô, aí ele falava das estratégias do Mr. Beast, né, da Shoutout, Omnichannels, né? Ele foi falando de multicanal e tal. Cara, e essas aulas, enquanto eu tava ali de motorista, eu via, cara, repetidas vezes, e o Channels Cast também, principalmente os começos lá, tipo, acho que devia ter 20 na época, via muito, 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 muito. Teve, então, tipo, tinha alguns que vocês conectavam igual da Liege, cara, da Liege é demais, cara. Eu falei pra minha esposa na época, nossa, amor, pô, tava vendo o relato lá, cara, nossa, pô, a mulher tal, com a filha, e aí, tipo assim, cara, trazia muita motivação. Tinha um também, que acho que é Gustavo, que ele falava também ele tinha canal de futebol, acho que ele tem um canal de futebol até hoje. Pô, adorava, aquela lá eu vi várias vezes, porque ele falava assim, não, na hora de meter bronca eu tenho que meter bronca mesmo, tal, e eu gostava do jeito dele, que é ele e o irmão dele também, pô, aquela aula eu vi muitas vezes também, no começo principalmente, né, depois a do Raul, se eu não me engano, que fez 100 mil no mês, que foi do Mercado Livre, do Raul eu vi várias vezes, cara, aquela aula lá também me trouxe muita, muita motivação, e então foi isso, nesse processo, então processo, pô, trabalhando CLT, e nesse ano de 2024, motoboy, e, cara, depois eu parei de trabalhar de motoboy todo dia, mas vamos por sexta, sábado, domingo e feriado, sem falta. Eu fiquei fixo lá, na hamburgueria. Então, o que acontece? Trabalhava CLT de segunda a sábado, o dia que eu ia descansar, eu ia trabalhar de motoboy. Então, eu fiquei trabalhando de motoboy o ano inteiro. Até eu comentei antes, né, Gui, que, tipo assim, esse ano, cara, eu fiquei 6 meses, praticamente, sem tirar um dia de folga em casa. Eu falei, não, hoje eu fiquei o dia inteiro, porque o dia que eu ia folgar no domingo, eu trabalhava à noite. Então, assim, eu acho que eu fiquei 6 meses sem folgar e no ano inteiro, vamos por 2 ou 3 dias que eu fiquei em casa. Cara, foi feriado, coincidiu da hamburgueria não abrir, porque a hamburgueria lá abre sempre, direto, sexta-feira santa, tudo, eles não param. Então, tipo assim, pra eles é meter marcha, tá certo, né, tal. E eu não parava, cara. Esse ano eu falei, não vou dar pra trás, eu tenho que juntar o dinheiro. E aí eu comecei já a me empolgar com o YouTube, né? Que aí foi quando eu comecei o primeiro canal meu do YouTube que eu tentei. Eu tava assim, tipo, enquanto eu esperava lá à noite, eu trabalhava durante o dia, tava lá à noite, esperava para pegar o pedido, e lá tem bastante motoboy. Então, lá é 13 motoboy trabalhando nessa hamburgueria. Imagina, então, entre um motoboy e outro pegar o pedido, às vezes demorava meia hora, uma hora. E nesse tempo, eu tava sempre ali, cara. Já tava no GPT e tal, já estava gerando roteiro, aí eu pedia para gerar imagem, depois foi quando veio o Daoli, né? Aí comecei a pedir para gerar imagem, aí limitava, falava, você já atingiu os limites, espera tipo 1 minuto, espera 5 minutos. Cara, eu ficava pilhado. Aí eu comecei, tipo, cara, a querer muito mesmo visualizar o YouTube de novo, porque eu falei, cara, essa vida não é vida, porque, pô, não tinha vida realmente
eu cometi talvez um erro, lá atrás eu saí para ter mais tempo com a minha filha e no final eu não estava tendo mais tempo com a minha filha. E eu tinha saído do emprego para isso, em 2022 para 2023, né? Então o que aconteceu? O Gui, nessa época, então eu já comecei a pilhar com o YouTube, cara. Eu falei, nossa, YouTube é isso. Aí foi é o meu plano A, e aí quando eu começo a entrar nesse fluxo assim, foi não, é isso, é isso daqui, não tem mais outra opção, tal. E aí o Cassiano sempre fala, e no começo eu não entendia. Ele falou muitas vezes eu não entendia. Ele falou, cara, clareza, galera, a hora que você escolher a parada e falar, mano, vai ser isso, não tem outra coisa, cara. Então, aí foi fazendo sentido o Cassiano falava, cara, clareza. A hora que você tiver clareza, ele falou assim, ah, Cassiano, o que você tem hoje que você não tinha antes? Cara, clareza. Hoje eu sei exatamente, começar um canal e tal. Tem uma aula dele que ele fala de clareza, que ele fala, o que eu faria para fazer 100 mil? Eu acho que não sei se essa aula está disponível ainda. O que eu faria, uma das aulas que ficou na época, o que eu faria para fazer 100 mil se eu começasse do zero? Aí ele fala que ele iria, tipo, de saúde e tal, da clareza, de saber para quem que você está falando, por que que você está fazendo. Pô, cara, isso daí é ouro, velho. É isso que eu falo, para quem não tem a oportunidade de estar pagando ali, cara, se consumir essas aulas com esse olhar, realmente a pessoa tem tudo, realmente ela tem tudo. É porque a Channels, ela te dá o suporte que, cara, vai fazer muita diferença, mas a pessoa consegue, ela consegue no gratuito ali realmente. Então, Gui, o que aconteceu nessa época? Então, quando eu estava ali no meio de 2024, já, tipo assim, né, entrando em 2024, aí foi quando eu encanei com o YouTube, então meu tempo livre ia fazendo roteiro, e aí eu tentei, meu primeiro canal. O primeiro canal que eu fiz, ele foi de saúde. Eu tive um insight, sim, eu olhei um cara falando sobre aloe vera, na época, é uma empresa que é multinível, que ela vende aloe vera. Eu falei, cara, e se eu criar um canal para falar só de aloe vera e de alimento, e eu for lá e colocar o produto dessa empresa? Me chamaram para participar, eu falei, eu coloco o produto, então eu faço um subnicho, porque a aloe vera você faz quase tudo com a aloe vera, você consegue usar no rosto, o nego consome aloe vera, cabelo, então, mano, é multifunção. Aí eu tive essa ideia, falei, nossa, eu vou tentar, vou sair do comodismo, porque é aquela coisa que eu falei ali atrás, a gente pensa que vai ver para sempre. A galera entra num ciclo que depois eu começo, e eu também tinha esse sentimento, falei, ah, cara, depois eu começo. Ficava vendo aula todo dia, mas eu não começava. Aí chega uma hora que você fala, cara, os anos vai passar e a gente, se você não fazer, cada vez o tempo vai ser mais curto e vai ficar mais difícil, porque quanto antes você começar, é melhor, né? Aí eu tentei esse canal, comecei a fazer, e logo rapidamente eu já tirei o subnicho do aloe vera e já comecei a falar de alimentação. Canal de alimentação saudável e tal, de saúde, falando de alimentações que ia ajudar e tal. Mas esse canal, eu demorava um pouco para produzir ele e ele não engatou muito. Acho que foi um canal assim que eu fiz pouco tal, aí eu vi que não estava dando muito certo. Aí eu falei, cara, eu vou tentar. Tipo assim, naquele momento eu percebi, falei, cara, eu acho que esse canal tá enroscando, tal, eu vou tentar outro. Aí eu peguei simplesmente, deixei esse canal, e aí eu falei, cara, passou, eu falei, vou tentar outro. Teve uma coisa que eu sempre gostei, você vê como que se conecta, coisa que você gosta, acaba conectando, assim, né? Eu falei, cara, eu vou falar de algo que me dá prazer, não vou pegar um nicho que eu não gosto nada, só pra... Falei, cara, eu vou falar de biografia de sucesso. Eu sempre gostei da história do empreendedor, sempre curti muito, ficava lá lendo, tal, os livros dos caras, Flávio Augusto, tudo, ler os livros, tal. Cara, eu vou falar disso. Por que não? Porque às vezes eu posso trazer inspiração para alguém que vai ver aquele vídeo meu e essa pessoa vai mudar a jornada dela. Vai olhar ali e falar, esse cara é muito inspirador e vai querer mudar, entendeu? Tipo assim, então eu comecei a contar a história desse cara. Contei a história de vários, assim, tipo assim, só que esse canal, ele era BR, olha pra você ver, que no começo eu tinha medo de fazer na gringa, eu pensava assim, não vou fazer e tal. Por mais que o Cassiano falava, gente, é o mesmo trabalho, é o mesmo trabalho, e eu, na minha cabeça, o BR ia ser melhor. Aí eu comecei a fazer BR, e o Gui, eu vou falar uma coisa pra você, esse canal foi o segundo. Eu até acho que ele daria bom. Eu não acho, porque, tipo assim, eu tinha publicado, assim, uns 10 vídeos, ele tava com uns 80 inscritos, tava entregando, assim, e tava subindo, ele não tava ruim. Ele tava entregando vídeo por vídeo, os canais, tipo, tava visualização, assim, tipo, pô, acho que tinha um que tava dando quase 1.000 visualização e tal, mas, assim, aquela coisa assim e tal. Só que quando eu vi que foi, pô, paga menos, e aí eu me dei por conta a mesma coisa. Falei, pô, eu sou um pai de família, 2 filhos, trabalho CLT, trabalho de motoboy e eu não tenho tempo para produzir um vídeo muito lento. Esse canal tava demorando uns 3 dias para fazer um vídeo. Por quê? Eu pegava a foto do cara, pegava vídeo do cara, tinha que cortar, tinha que mascarar, mudar, espelhar, não sei o que, não sei o que. Então isso, querendo ou não, tava tomando mais tempo. E aí eu acompanhando a Channels, vendo os casos, os cases ali de sucesso, sempre olhando a Channels Cash, as aulas, tô, eu ouvindo todo dia eu ouvindo, cara, cada tempinho que eu tinha colocado, eu ficava ali ouvindo e tal, pensando. Aí quando deu na minha cabeça, para mim, no conhecimento que eu tinha, eu achava realmente que seria o canal de história, histórias emocionantes. Para mim, foi, vai ser o mais rápido que eu vou conseguir produzir, eu não tenho tempo, eu consigo produzir talvez em 1 hora e meia. Falei, cara, eu vou tentar. Aí, depois desse canal de biografia de sucesso, eu larguei mão dele e fui para histórias. Olha pra você ver, eu vou contar uma curiosidade besta, assim, mas eu vou falar assim, que nesse intermédio, eu sempre curti muito curiosidade também. Eu acho o canal de curiosidade muito maneiro, cara. Tipo, 2 nichos, assim, que eu tenho para mim, assim, provavelmente um dia, acho que talvez eu vou querer tentar, finanças básicas.
Eu acho finanças básicas maneiro, eu gosto até hoje, tipo assim, eu tenho isso comigo. E curiosidade, cara, curiosidade. Então, tipo assim, eu, quando eu era mais novo, eu queria ser biólogo marinho e tal, eu tinha toda essa pira, assim, quando eu era bem molecote, assim, eu sempre gostei muito de peixe, gostei muito de animal e tal, eu ficava vendo, pô, eu paro na frente da televisão, fico vendo, tipo assim, pô, os programas de animais e tal, e eu sempre gostei. Aí entre esse canal de biografia de sucesso, eu comecei a fazer um backlog com um canal de curiosidade. Aí eu fiz até uns 5 vídeos de backlog de curiosidade sobre peixe. Aí pra você ver como que é. Aí tá o insight. Se alguém quiser tentar, eu acho que vai dar bom, cara. Eu confio nesse nicho aí. Porque você falar curiosidade de peixe, pô, imagina bem, tem muito peixe interessante, tem peixe da Antártida, tem peixe do Alasca, tem peixe do Pacífico, e dá pra você falar muita coisa. Então, você pode realmente se posicionar ali, aí você faz no nicho, no idioma que você quiser, né? E aí o que acontece? Aí eu fiquei com esse canal assim, só que aí que tá, olha que coisa de louco. Eu comecei a produzir, eu tava demorando um pouco para produzir, porque eu também tinha que achar vídeo, tinha que mascarar, tal, foto. Falei, cara, o tempo meu ainda não tá batendo. Aí eu tava com 5 vídeos prontos, eu nunca publiquei nesse canal. Tá os 5 vídeos lá e eu deixei os 5 vídeos, eu nunca publiquei. Falei, cara, eu vou para histórias emocionantes. Aí foi quando eu comecei o meu primeiro canal de história emocionante. Comecei ele, eu tinha uma ideia dele, acho que hoje eu posso falar porque ele tá parado, né? Já mudou, mas eu tinha uma ideia nele no começo que eu queria fazer histórias asiáticas. Tanto que o nome dele antes mudou, o nome dele chamava Relatos Asiáticos. Então eu comecei em espanhol, esse canal. E aí eu falei, cara, a Ásia é muito grande, tem muita história. E tipo, eu sempre vi o nicho tipo dorama, a galera ama dorama no Brasil, no Ocidente, em espanhol. E eu falei, cara, e eu acho que o nicho asiático vai dar super bom aqui e tal. E eu falei, cara, eu vou contar. Só que aí eu comecei meio assim, aí que entra o Cassiano de novo. Cara, eu ouvi o Cassiano falando na minha cabeça, porque, cara, é uma coisa interessante, né, Gui? Porque, assim, acho que vocês não têm essa noção, mas a gente vê tanto conteúdo seus, igual você gravando Tênis Cast, falando com a galera, conta história. O Cassiano também, cara, pô, ele é um cara que ele faz algo que talvez todo mundo fala que é difícil, ele faz parecer fácil. Isso é um superpoder. Ele faz parecer fácil porque ele fala, cara, acredita, confia, clareza, e você vai lá, faz e dá certo. Acho que é por isso que tem tanto case na Channels, case de sucesso, é por causa da capacidade do Cassiano da Channels em si, todo mundo da Channels, vocês têm a capacidade de fazer uma coisa parecer fácil, acredita tal, e aí que tá. E esse canal, quando eu comecei, eu ouvi o Cassiano falando na minha cabeça, falei, cara, clareza, Lucas, clareza, cara. Aí eu fiquei assim, putz, velho, eu tenho que ter clareza. Aqui eu comecei falando sobre histórias asiáticas, fui falando, eu contei vários, contei história desde o Sado, né, que é um príncipe lá, acho que se não me engano, da Coreia, fui contando, tipo, histórias de época, contei histórias de romance asiático, mas eu não tinha tanta clareza, acho que esse era o problema desse canal, eu não tinha tanta clareza, porque eu fui rodando, 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 eu acho que eu cheguei a publicar, eu publicava todo dia, Gui, pra você ter uma ideia, acho que eu publiquei uns 60 vídeos nesse canal, mais ou menos, já pra você ver, ele não tava indo, eu tava assim, me dedicando, e ele não tava indo, e aí que entra a clareza, eu tava firme no nicho asiático, só que eu comecei a ver algumas coisas dando certo no meio dos outros canais, e eu falei, putz, cara, eu vou tentar. E aí, você lembra daquele hype de usar famoso, nome de famoso, fazer essa historinha e tal? Aí eu fui lá e fiz. Eu fiz um e esse vídeo viralizou. Foi o primeiro vídeo viral meu. Viralizou assim, ele deu mais ou menos uns 30 mil, umas 30 mil visualizações na época. Pô, eu fiquei louco, eu tava pirando, foi mentira, foi impossível, 30 mil e tal, e eu tava pirando e tal. E aí, só que aí eu já tava entrando, aí que tá, eu comecei como histórias asiáticas, aí depois já tava contando história de romance asiático, tava pegando história profunda, história boa mesmo, assim, e tal. Tem histórias que eram histórias reais, tal, e aí eu tava pegando, assim, mais ou menos esse nicho, daqui a pouco eu já tava contando de celebridade, então eu já tava mudando o nicho de novo. Aí eu fui. Aí depois que viralizou, eu comecei a fazer alguns vídeos assim, só que eu fiquei pensando assim, pá, eu não tava muito contente com isso. Eu falei, nossa, velho, eu quero criar história boa, não quero criar só história por criar, né? Eu fiquei meio incomodado. Aí eu parei, eu falei, não, não vou fazer não, vou ficar. Porque eu vi que a galera começou realmente como que eu posso falar? A ordenhar mesmo, assim, né? Começou a explorar muito, né? Aí começou a postar, eu parei. Aí eu comecei a postar histórias, tipo, de novo, assim, emocionante, mas pegando outra linha, assim. A linha, tipo, de reviravolta, outras coisas, assim, de bondade, justiça e tal. Eu comecei a pegar essa outra linha. Só que esse canal, depois de 60 vídeos, ele tava com 400 inscritos. E aí eu comecei a olhar e falei, cara, eu acho que eu baguncei muito nesse canal. Fiquei com vontade de arquivar alguns vídeos, fiquei com vontade de apagar. Fiquei com medo também, que eu falei, cara, às vezes eu tô postando vídeo de celebridade, e se o YouTube encanar e penalizar e eu perder a minha conta no YouTube? Sinceramente, eu senti medo. Eu falei, cara, aí eu fiquei com medo, fiquei incomodado. Eu falei, cara, eu vou parar com esse canal, porque às vezes eu vou acabar postando no canal de alguém. Eu já vi um caso, assim, inclusive na Channel, o sujeito falou que ele postou um vídeo, usou um nome, e o YouTube foi lá e excluiu a conta dele. Ele perdeu a conta por causa disso. Não é nem perder o canal, ele perdeu a conta. Cara, ali eu fiquei com medo, pensando, eu falei, puta, é um sonho tão grande que ali eu percebi que eu tava refém. Eu falei, se esse sonho der errado, eu vou ficar muito triste. Eu vi o quanto eu ia ficar mal. Eu falei, mano, eu não vou fazer isso. Eu falei assim, eu vou parar. Aí eu larguei esse canal. Eu simplesmente larguei ele e eu falei, cara, eu vou começar outro e vou começar outro fazendo certo. Tipo assim, vou fazer a história desde o começo, vou tentar melhorar ela, né? E aí entra o Cassiano, clareza, faz a coisa tipo com clareza, sabe o subnicho que você vai querer fazer,
pega uma linha, modela, só que assim, eu tava modelando mais ou menos, tal. E aí, o que foi que aconteceu nessa época? Foi quando eu peguei essa linha esse canal novo, e aí pra você ver a trajetória, pra você ver como que a Tienes ela é crucial. Eu entrei, criei esse canal, comecei fazendo mais bem feito, a narração era melhor aí já. Isso já foi, ó, pra você ver, dando essa linha, eu passei 2024 inteiro, trabalhando 2 empregos, fazendo esse canal, ainda fazia o canal de história emocionante, produzia nos dias que eu tinha noite, eu produzia o vídeo sim, no final de semana. Aí virou 2024, começou em 2025. Em 2025 eu criei meu canal novo, que é o canal atual. Aí eu criei, só que eu falei, cara, vou ter mais clareza, vou melhorar um pouco, já tinha o GPT pago, né? Falei, já dá pra criar história melhor, sim, ajuda um pouco. Aí eu peguei, e em 2025 já, com clareza, fui fazendo, melhorando a narração tal, fui fazendo, só que aí que tá, eu não tinha entrado na Chains, porque não tinha dinheiro. Eu juntei dinheiro em 2024 inteiro, mas eu não tinha dinheiro, assim, pra falar assim, pô, tá sobrando. Eu tinha uma reservinha, assim, pra se azedasse, talvez no máximo um mês, mas eu não tinha dinheiro. Aí, o que eu pensei? Falei, cara, comecei, aí eu fui publicando nesse canal novo, eu publiquei em média 40 vídeos, deu 40 e poucos vídeos, eu acho, e eu não tava na Channels. E aí eu tava tipo assim, cara, naquela dificuldade, errando em alguma coisa. Falei, cara, tem alguma coisa que eu tô errando, porque os vídeos não tá emplacando. Tinha vídeo assim que deu uma viralizadinha, tinha um vídeo que tava com 6 mil visualizações, acho que o vídeo mais visto. Falei, cara, tem alguma coisa de errada. Aí eu vi a Channel e apareceu a oportunidade. Acho que foi quando abriu a inscrição pro Plus, pro Eldorado. Cara, e é que eu falo, é gratidão total, velho. Aí eu entrei em contato. Quem eu conversei é o Pedro. Aí é o Pedro, nunca vi foto dele, mas um abraço pro Pedro, que esse cara é fera demais, conversou comigo, me deu suporte aí, então mandar um abraço para ele aqui também. Cara, esse cara, tipo, deu atendimento para mim e basicamente eu consegui entrar na Channels, cara, eu dividi no crédito, ó, pra você ver, eu não tinha dinheiro, eu dividi no crédito a Channels, o Plus, vi que tava com bônus lá tal, os bônus, eu falei, pô, legal, super interessante, aí eu falei, mano, eu vou entrar agora, eu já tô na merda mesmo, porque ali é o que eu falei, minha cabeça já era opção A ou A, eu falei, já tô na merda, já não tenho dinheiro, eu vou financiar no crédito, eu vou fazer acontecer e pronto, e meu canal, pô, coloquei energia pra caramba, e eu tava acho que no ápice, assim, o Gui, da desesperança, sabe, cara? Porque, tipo assim, eu nunca pensei em desistir, mas chega um momento que você cansa, cara, porque pensa comigo, esse ano, eu comecei o ano e eu publiquei todos os dias, o canal, ele é frequência diária, então todos os dias produzindo vídeo, sem falhar, nenhum dia. À noite, mesmo que assim, eu saía, chegava meia-noite, da meia-noite às 4 da manhã eu ficava fazendo vídeo. Então, vários dias eu dormi 4 da manhã, dormi 5 da manhã para acordar 7. Muitos dias, muitos dias. Acordando, tipo, pô, dormia 2 horas, 3 horas. Até o povo no meu trabalho falou, nossa, você vai ficar descansado e tal. Aí eu falava, não, eu dormi pouco, eu tava trabalhando e tal. Aí falava, você é louco, como que você fica aí dormindo pouco? Você é louco, porque, tipo assim, e nem eu criticando, você vai se matar desse jeito e tal. Eu falei, eu entendo, cara, mas a minha família depende disso, velho. Não tem como desertar agora. Não dá para desertar. Então, o que aconteceu? Nesses 40 vídeos desse canal novo de 2025, não tava indo. Eu publicava e não pegava atração, não pegava atração, então chegou um momento que acho que é o ápice da desesperança. Imagina bem, se ficar até 4 horas da manhã fazendo vídeo, no outro dia, aquela esperança que o vídeo vai dar certo, a gente tem, não adianta, a gente tem que lidar com isso todo dia e melhorar, amadurecer, mas a esperança do vídeo viral sempre tá aqui, cara. Pô, o vídeo vai viralizar, e você faz o vídeo para bater milhões, e aí é isso, você tá ali empolgado, o vídeo posta no dia e o vídeo não vai. Não imprime, ou se imprime não tem clique, a taxa de clique tá baixa, e aí, cara, eu ficava assim, tipo, uma desesperança assim, falei, putz, aí tá muito difícil. Chega um momento assim que, pô, nossa, tá muito difícil. Aquele momento de escuridão mesmo, sabe? Parece assim, nossa, tá muito difícil daí. Aí quando apareceu a oportunidade da Thierry, falei, cara, Deus de novo, abençoado Pedro, falei, mano, eu conversei e tal, troquei ideia com ele, nada, nada, nada. Deu certo. Entrei, dividi no crédito, e eu nessa escuridão aí, falei, não, vou fazer acontecer, porque não tem a opção de ir pra trás, vambora, agora tem que dar certo. Cara, eu entrei. Aí quando eu entrei na Channels, ó, pra você ver, cara, poucas coisas, depois se você quiser eu falo para tentar ajudar a galera o que eu vi, assim, que mudou a minha percepção. Não precisa falar tudo, mas eu vou falar, assim, o que foi. Mas, cara, foi chavinha, assim, a regulagem. Parecia que, tipo, sabe aquela coisa de calibrar o carro de Fórmula 1? Se é que você me entende, né? Tem uma referência. Regular o carro de Fórmula 1, assim, que você vira um parafusinho aqui, outra coisa ali e tal. Cara, de 40, eu tinha postado, vamos supor assim, ó, vamos colocar assim, 41 vídeos, 42 vídeos. A hora eu entrei na Channels. Quando era no vídeo 49, eu acho que foi o 49, eu viralizei. 9 vídeos depois da Challenge eu viralizei. Me era por causa de detalhe. Eu tava fazendo por detalhes, não tava dando certo. Véio. Então foi assim, 40 dias, eu tinha 100 inscritos no canal. Viralizou, depois de 7 dias, vamos supor, o vídeo 49 viralizou. 4 dias depois eu tava monetizado, tinha aprovado a monetização. Foi assim, foi muito rápido. Viralizou um vídeo, esse vídeo bateu 100 mil visualização e esse vídeo monetizou meu canal. Eu ficava desacreditado, ficava olhando aqui e falei, cara do céu, tá subindo a visualização, tá subindo e tal, e eu tava louco, falando pra minha esposa, cara, não me aguentava, eu queria sair falando pra todo mundo, eu queria gritar na rua, falar, meu canal, tá mais exato. Eu tava muito empolgado. Aí, cara, ele monetizou em 4 dias. Esse vídeo estourou, ele subiu muito rápido, e aí, tipo, no vídeo tinha CTA, eu acho que isso ajudou, sei lá, então
A galera se inscreveu mesmo, curtiu, comentou e, cara, engajou. Quando monetizou, aí foi a primeira vez que eu mandei na sala de conquista. Fiquei muito feliz, cara. Falei, nossa, eu vou mandar pra incentivar a galera. Porque, tipo, igual eu falei, cara, eu passei pela escuridão, sofri pra caramba, só Deus sabe, velho. As conversas na moto, motoboy à noite ali de madrugadinha, no frio, na chuva. Cara, inverno é terrível. Vai até 2 da manhã, você trabalha aquele friozão, cara, só Deus sabe o quanto eu visualizei, o quanto eu queria, e conversava com Deus, eu, não, eu vou continuar, porque eu... Então eu falei, cara, eu vou mandar, porque se eu puder, cara, se eu puder motivar um, e eu falo disso pra quem tá assistindo esse vídeo também, se um assistir esse vídeo, cara, e esse cara pegar e fazer, e virar o jogo, eu juro que pra mim já vai ter valido a pena, cara. Eu falaria aqui por 5 horas seguidas só por causa desse cara, pra você ter uma ideia. Então eu peguei e já mandei na Chains. Aqui, galera, não desista do seu sonho, porque, ó, tá certo, beleza? Só que, tipo, eu nem sabia, é um bom processo. Depois você monetiza, aí foi, vivendo processo por processo. Aí depois que você monetiza, aí deu a métrica, aí foi aprovar. Detalhe, Gui, detalhe, a primeiro meu foi desaprovado. Não aprovou, deu conteúdo reutilizado. Falei, mano do céu, que muito triste, mas ao mesmo tempo falei, cara, não vou desistir agora não, mas deu um sentimento ruim. Aquele dia eu Teve que pensei, nem fazer posso... vídeo. Oi? Teve que fazer o vídeo de contestação. Fiz, cara, gravei de madrugada, gravei, até falei pros caras, falou, ó, 3 da manhã é o horário que eu tenho, isso é meu sonho e me ajuda. Não pedi ajuda, eu falei, cara, vou mostrar aqui o processo, mostrei tudo e deu certo, cara, de verdade, mostrei o processo. Não sabia, nunca tinha mexido com o BS, pra você ter uma ideia, nem sabia, assim, eu nunca tinha gravado a tela, pra você ter uma ideia. Então, aí eu mandei com aquele sentimento ruim, coração apertado e foi aprovado, cara, juro, comemorei pra caramba, eu fiquei muito feliz. Eu achei que ia ter um treco ali, pra você ter uma ideia. Aí foi, velho, processo, aí aprovou tal, aprovou endereço, aí vai processo. Então, só quem passou sabe. Então, eu falo pra galera que quando monetizar o canal, galera, fica calma, confia. O Google AdSense, ele libera a próxima etapa quando você termina de concluir essa etapa. Então, você pensa que você está travado, que não vai dar mais, mas na verdade ele só está esperando aprovar ali, vai liberar o próximo passo. Então, eu fiquei muito agoniado com isso daí. Então, eu falo pra galera assim, para que se um dia vocês lembrarem disso aqui que eu tô falando, fica tranquilo, ele vai confirmar primeiro, você vai fazer a parada toda lá, depois vai confirmar seu endereço, depois vai chegar a carta PIN, depois vai liberar para você cadastrar a instituição. Então, tipo assim, é todo um processo. Só que quando a gente tá lá, você fica muito ansioso, Gui. Não sei se você sentiu isso. E a Souza é essa, cara. Pô, parece que tá perdendo, entre aspas, views, né? E olha que até chegou rápido a minha carta, acho que chegou em 20 dias. Chegou? Chegou rapidinho. Em casa também foi 2 semanas, cara. Né? Eu moro no estado de São Paulo, então foi 2 semanas, foi rapidinho também, não É, foi demorado. São Paulo é um estado bom, cidade boa que chega rapidinho. Agora, peraí, deixa eu ver se eu entendi certo. Você, então, entrou na Channels uma semana depois, tá, um canal que estava parado ali, entregando um pouco. Uma semana depois você entrou, aplicou lá o que te ensina, que segundo você mesmo disse, era detalhe, vídeo viralizado, canal monetizado. É isso mesmo que eu entendi? É isso, cara, exatamente isso, velho. Foi ajuste, foi muito rápido. Depois que eu entrei, porque parece que eu já tava no jogo, então era só questão de calibrar ali mesmo, é calibragem. Cara, que interessante isso. E isso que você falou de, nossa, parece que quando algo parece que não vai dar certo, é Deus que abre uma porta, libera uma janela ali, a gente vai lá e consegue. E, bom, eu me identifico com isso, acredito no que você fala. Realmente, quando a gente confia, né? O que você está falando para mim aqui é confiança. Confiança no Pai, confiança em algo maior, numa força, né? Em Deus, no universo, no todo. Gosto quando você traz isso no seu relato. Eu acredito muito nisso também. Você comentou também que as aulas aquele canal Aulas de YouTube da Channels foi muito importante para você. Eu vou até Aham. trazer com um refresh para a galera, que a gente está agora com um canal chamado Channels Educação. Estamos colocando as aulas lá novamente, inclusive com aulas atualizadas. Então, quando Pô, que acabar aqui de legal. assistir o nosso amigo Lucas, se inscreva no nosso canal agora, Channels Educação. Todas essas aulas aí que fizeram diferença, que o Lucas ficava lá assistindo, revia até 30 vezes, né, meu amigo? Você falou 30 vezes, Nossa às vezes, senhora, mesma cara. vez. A gente Isso, está muito, velho. colocando, Já tô é, ansioso já. a gente está colocando lá de novo, né? Canal Pô, que Channels legal. Educação. Se inscrevam lá. Cara, deixa eu respirar um pouco, peraí, é muita informação. Você entrou na Channels uma semana depois, canal monetizado, que é esse canal, então, que você está agora. Você tem um canal apenas, né? Que é esse canal de Stories, que você Isso, começou. começar é só ele. Você monetiza então ele em uma semana com a Angular Channels. E esse é o canal que no primeiro mês monetizado te deu R$ 52.000. É esse canal. É exatamente esse, cara, esse canal. Tá, vamos lá então. É muita informação, é muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. A gente estava falando em off que a ficha não caiu, né? A ficha não cai, parece que ela não cai. Estava Não falando cai. aqui. Você agora se sente mais. Me fala a sua motivação, como é que tá agora? Você agora, Lucas, hoje, agora, a sua sensação agora, falando comigo aqui, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Porque eu também te chamei para fazer entrevista nesse meio tempo, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo para você, né?
Como é que tá a tua Isso, eu tô sensação estudando pra agora? tentar. Como é que está por dentro aí? Fala aí rapidinho pra Cara, gente, eu falo brevemente. na questão de motivação, Do que você está sentindo, o está Gui, falar passando pra aí você, por cara, dentro. sendo sincero, cara, eu tô me sentindo muito bem, velho. Tô me sentindo tipo um monstro, assim, sabe? Tipo assim, no sentido assim, pô, cara, porque eu tenho pra mim assim, ó, que você sair do zero, da lama. Porque depois eu vou contar uns detalhezinhos, que eu até comentei com você em off, que a minha casa tava, tipo assim, já tava desandando sem dinheiro, e então a hora que você tem essa. Pô, dá muito gás, cara. Cada novo processo que acontecia, eu tinha um gás novo. Então, pô, a hora que o dinheiro caiu na minha conta, né? Que foi de 15 de março a 30 de março, foi só 15 dias, que caiu em abril, caiu agora, recente. Pô, puta gás, cara, porque assim, agora eu tô motivado pensando assim, falei, mano, eu penso assim, ó, Gui, eu não sei se eu posso estar exagerado, é a minha opinião, mas eu penso assim, ó, pro sujeito sair de 0 a 50 mil, talvez o mesmo esforço, ou até mais difícil pro cara talvez sair de 50 mil para 500 mil, porque a estrutura inicial, cara, é uma resistência mental, você não confia, você não acredita, então agora eu tô confiando muito, já tô visualizando já, entendeu, lá na frente, tô pensando, visualizando, pensando em equipe, porque eu falei, cara, acho que por causa do perrengue, eu falei, eu não vou equilibrar agora, eu vou tentar meter marcha. Então eu tô muito motivado. Sendo mais breve assim, mas eu tô muito motivado, cara, extremamente animado. Não, boa. Bom você falar também que o mental, né, ajuda muito. Acho que você teve que trabalhar bastante sobre o mental, né, ao longo desses últimos 2, 3 anos, né? Você estava com uma jornada bem puxada aí de CLT durante o dia, motoboy, chegando de madrugada, cara, bem puxado. Então, já falei com você em off, mas te parabenizando aqui em público agora, meu amigo, parabéns por não ter desistido, ter persistido e parabéns pelos seus resultados, né? Mais do que merecidos. Mas agora eu tenho umas dúvidas aqui, eu quero entrar ali no detalhinho ali dos seus canais, assim, coisas técnicas, né? Que é uma coisa assim Aonde? que a gente sempre gosta de saber. Então, você tem seu canal, um nicho de histórias, legal, mas você já falou que posta vídeo todo dia, então sua frequência é diária de vídeos, é isso? Aham, isso mesmo, todo dia. Então, todo dia está postando vídeo ali. Como é que fica então a sua rotina hoje em dia? Você ainda não saiu da CLT, né, mas está se preparando para sair, né? Pode até explicar Sim. para a gente agora, nessa resposta. Então, você, né, hoje em dia, então, você ainda concilia a sua CLT com a produção desses vídeos. Como é que você se Sim. organiza, cara, na semana aí, os horários que você faz, que você dedica à produção dos vídeos? Como é que é a tua rotina de produção? Ô, Gui, legal, cara. É importante até para dar uma prévia. Eu quero transbordar mesmo, trazer tudo que eu consegui trazer de conhecimento, cara. E vamos lá, a questão da rotina. O que acontece? Hoje, como eu tô trabalhando no CLT, então eu acordo de manhã, vou trabalhar normal, volto, eu tô arrumando um tempinho para treinar entre o trabalho e chegar em casa, então eu treino rapidinho, 40 minutos, os caras da academia até me zoam. Eu faço um treininho ali de 40 minutinhos só para manter a ansiedade no lugar ali, né? Dar aquela aliviada assim e tal, mas faço um treino. Até eu chego em casa. Então, cara, quando eu chego em casa, eu abro o portão, é a maior bênção de Deus. Já tem duas crianças que vêm correndo, que estavam esperando em casa. Papai, já vem correndo, me abraça. Então, tipo assim, ó, da hora que eu chego em casa, acabou o Lucas, acabou o YouTube. Por mais que é difícil você desligar, essa é a verdade, você tá muito empolgado, cara, e é muito difícil desligar. Mas aí começa o pai, eu tenho que ser pai, porque tem duas crianças que estão me esperando o dia todo. A minha filha de 3 anos, ela coloca expectativa em mim, então ela espera eu realmente o dia inteiro. E é o tempo que eu tenho para suprir essa expectativa dela. Então eu como, ela senta às vezes no meu colo para comer, e aí o meu filho também gruda em mim, que ele tá com 1 aninho agora, 1 ano e 3. Aí ele gruda em mim, quer atenção, tal, 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 tal. O que acontece? Dando os detalhes mesmo pra galera visualizar. Então, a minha esposa, como meu filho tem 1 aninho, então, a hora que dá 7 da noite, eu vou chegar mais ou menos 6 horas, 6h30 em casa tal. Aí, a hora que dá 7, 7h15, minha esposa coloca meu filho menor para dormir. Ela vai lá, coloca ele para dormir, aí eu fico com a minha filha até 8 da noite. Então, é tempo na hora que eu vou brincar com ela, tipo, de tabuleiro, vou brincar com ela, tipo, de quebra-cabeça, eu dou atenção para ela, porque ela espera o dia inteiro, assim, entendeu? A minha atenção. Então, ali eu tenho que desligar. Cara, a vontade minha também, às vezes, realmente tá pilhada ali e tal, mas eu tenho que ir ali onde eu tô com ela, eu curto muito esse momento. Então eu fico com ela até 8 da noite, às vezes 8h30, passo um pouquinho, acontece assim, de passar e eu tô sempre ali. Então, a hora que eu coloco ela para dormir, aí é na hora que eu ligo a chavinha ali e falo, não, agora eu vou produzir pro YouTube. Então, tipo assim, a questão dos canais, o que acontece? Eu começo a produzir pro meu canal, às vezes eu faço mais rápido e às vezes eu enrosco, enrosco o bigode ali, né? Porque tem vezes que um roteiro é uma premissa, é um tema diferente, aí eu tô procurando um tema novo, então demora mais. Então, na prática, sempre tem esses detalhezinhos. Então, eu vou começar a produzir ali mais ou menos das 8h30, 9 horas. Então, eu vou tranquilamente até 1 hora, 2, 3 da manhã, dependendo do dia. Depende de como tiver o tema do vídeo. E é uma coisa que eu contei, então, que eu não trouxe para você, é esse canal monetizado. Agora com a minha esposa, como eu falei, ela é parceira minha em tudo. A gente começou mais 2 canal. Só que esse canal é dia sim, dia não. Então, como que tá minha rotina hoje? Eu faço das 8h30, vamos colocar assim, até 11h30. Demora umas 2 horinhas, porque tipo, eu não costumo otimizar muito o processo assim, tipo assim, exemplo.
A galera fala e eu entendo. Eu faço 5 roteiros e depois eu faço as imagens, faz por lote. Eu acho legal, mas eu gosto de fazer vídeo por vídeo, porque quando eu imagino a ideia do vídeo, eu gosto de imaginar a capa. Então, se for um ouro pra galera, isso que eu mudei ao longo da jornada, hoje eu faço a capa primeiro, principalmente pro meu nicho. Então, se eu pensar na história ali, pensei, cara, existe uma história de injustiça ali com o senhor de idade, com qualquer coisa, eu já imagino aquela capa, porque capa é conflito. Você mostra o conflito ali nas histórias, ou vai trazer emoção, ou vai trazer um conflito ali. Então, eu vejo aquela cena na minha mente, e aí eu já vou lá e peço pro GPT fazer o prompt para mim. O GPT, eu imaginei, entendeu? Eu imaginei uma mulher falando com o senhor de idade na frente de um avião, entendeu? Eu já imagino aquela cena com conflito ali, e aí eu peço o prompt, o GPT me dá o prompt, aí eu gero a imagem. Posso falar na onde que eu estou gerando a imagem? Pode. Vamos transbordar, vamos trazer tudo que puder. Então, atualmente eu estou gerando no Ideogram as imagens. Eu acho que o Ideogram é muito bom. Há um tempo atrás eu estava usando o Kling. Acho que você sabe qual que é. Você conhece quem? O Kling, ele é muito bom para quando você vai modelar, você consegue usar a imagem de referência e colocar seu prompt. Então ele muda um pouquinho. Há um tempo atrás eu usava o Kling, dava super certo. Ele é bom, é um ótimo gerador de imagem para galera às vezes que não está vendo essa ferramenta é boa. Porém, hoje eu estou usando o ideograma. Então, o que acontece? Então, na minha rotina aí eu vejo, eu visualizo aquela thumbnail, eu vejo ela, aí eu gero o prompt, vou lá, gero a imagem no ideograma, depois eu volto no GPT, eu mando a imagem no GPT e falo, GPT, o que você achou dessa imagem? Aí ele fala assim, pô, eu gostei dessa imagem e tal, então no processo de produção. Se eu conseguir alinhar com o GPT a capa, depois disso eu vou lá e faço todo o roteiro. Então, primeiro eu visualizo a capa. Cara, se a capa não for boa, ou se eu não conseguir, vamos supor, já chegou numa capa que eu não consegui chegar numa capa legal, eu não fiz o vídeo. Eu não vou fazer o vídeo, porque eu não consegui ver. Se eu não consigo ver a capa, eu não vou fazer o vídeo. Então, eu já desisti do vídeo ali, falando, não vou fazer mais, porque esse tema tá meio fraco, a premissa não tá dando certo, não dá para visualizar, porque tem coisa que é difícil de visualizar, né? Dependendo de como for, né? Então, eu faço basicamente, o que acontece? Aí eu faço roteiro, faço as imagens, gero tudo, coloco. Estou usando o CapCut atualmente, o CapCut Pro, super barato, na minha opinião, R$ 32 aí. Ele tem agora os áudios do CapCut, tá animal, né, cara? Tá muito bom, né? Muito Então bom. você pode pagar uma ferramenta mais cara, mas você não precisa. Então o CapCut está fazendo tudo. Então, cara, eu edito ali as imagens, tudo, super rápido. Antes, pra você ter uma ideia, Gui, uma curiosidade, antes para mim a parte mais demorada era a edição. Antes era a edição, eu demorava, sei lá, 3 horas, 4 horas para editar. Hoje eu demoro 15 minutos para editar. No CapCut, eu demoro mais para fazer o roteiro. A ideia do vídeo com o roteiro ela demora mais do que a própria edição, entendeu? Aí então o que acontece? Aí nessa rotina, hoje eu estou fazendo o quê? Eu produzo até 11h30, mais ou menos, da noite, eu produzo pro meu canal, que é o que está monetizado, eu priorizo ele, né, porque é o que está trazendo pão. Depois disso, eu faço esse segundo canal que eu comecei com a minha esposa, até para engajar ela, porque ela está super empolgada, então eu quero engajar ela também. Eu até falei para ela, eu faço mais por amor a ela até do que por querer fazer também. Embora eu fique empolgada, mas eu faço assim, porque eu sei que se ela está engajada no projeto, eu sei que ela vai estar feliz, então eu tento engajar ela. Então eu falo, vamos fazer um canal aí, que acontece? Ela está fazendo os roteiros e os áudios, e eu faço as imagens de mais 2 canais atualmente. Um em inglês e outro em espanhol. Entendeu? Boa. Aí o espanhol, como deixar a galera gostada, né? Como eu assisti o 4x, tem algumas estratégias lá bem legal que quem puder ver, cara, pô, muda a visão demais. Então eu tô seguindo essa estratégia agora, começando agora, bem recente. Esse canal aí, o espanhol, acho que tem 2 vídeos e o inglês também deve ter 5, 6 vídeos, assim, coisa bem recente. Mas aí, para poder engajar, então o que acontece? Depois das 11h30 que eu fiz o canal que tá trazendo a renda, eu vou para esse outro canal. Aí eu faço, porque esses 2 canais secundários aqui agora, eu tô fazendo dia sim, dia não. Até para não escrever muito, né? Para não ficar muito apertado. Um dia eu faço 2 vídeos de um. Vamos supor, das 11h30, hora que for meia-noite e meia, 1 hora, eu posso ter terminado o segundo canal. E no outro dia eu faço vídeo de outro. Então, geralmente, eu vou trabalhar ali das 8h30 até 1 hora da manhã. Se eu for focado, eu acho que meia-noite e meia eu já acabei. 4 horas no máximo, eu faço 2 vídeos, pra você ter uma ideia. Porque aí sim, se você desfocar, se você for parar para comer, aí você pode demorar mais, mas se você estiver focado, eu acredito que 4 horinhas para fazer 2 vídeos por dia dá para fazer. E atualmente, tipo, é o que eu tô fazendo. Eu faço o vídeo do canal que tá, e aí eu faço outro vídeo que é os canais que tá junto com minha esposa, no espanhol e no inglês. Boa. Então, 2 vídeos por dia dentro de 4 horas, né? 2 vídeos completos, do zero, desde a ideia, roteiro, até a edição final, né? É edição final. E Título também, descrição, tudo ali, eu fazendo tudo. Só que dois do canal, a minha esposa ajuda eu com o roteiro. O monetizado eu faço sozinho. Eu penso no tema, premissa, tudo. Agora o outro, a gente pensa junto nos temas e ela ajuda eu com o roteiro. Nos outros dois, né? Que é o que não tá monetizado. Ela ajuda eu com roteiro e áudio. Aí eu faço o resto. boa, boa. Pô, que bênção, tua esposa tá te ajudando aí, ela também tá empolgada. É isso aí, cara. Casal que tá tudo junto, cresce junto, é isso aí. Chamar mais uma pessoa aí para o time dos canais anônimos. Você chegou a comentar
das ferramentas que você usa, né? Então, recapitulando aqui para a galera, você usa ideograma para imagens, certo? Você Eu tô faz todo esse usando esquema com o GPT, você falou, chegou a usar o Kling por um tempo, né? isso, Ah, deu certo também, Clean. você usa o CapCut para editar, você usa o Pro, né? Que é R$ 33 por mês, é bem barato mesmo. Aham, super barato. Você chega a fazer, E então, os áudios pelo CapCut também? Usa as vozes do CapCut, faz os áudios lá. faço, exatamente. Já faço roteiro e aí o áudio no próprio CapCut ali também. Boa, Um boa. aqui que durante um tempo, o Gui, que eu não estou usando, mas às vezes vale de insight para galera, é o Leonardo AI. O Leonardo AI, eu andei usando ele, o pago. Esse último mês eu não usei, porque ó, pra você ver que coisa, o próprio gratuito, com o crédito que você tem no gratuito, eu gero, tipo assim, eu gero imagem basicamente dos personagens principais ali, e eu não preciso colocar muita imagem, porque eu faço já o esquema para não ser muito. Então, com gratuito eu estou conseguindo usar. Eu nem paguei, para você ter uma ideia, esse mês. Depois eu vou investir, tipo assim, eu vou investir de novo, mas assim, não precisa pagar. Mas eu estou usando o Leonardo. O Leonardo tem tem um modo dele que acho que é dev, alguma coisa, que é super legal. Fica muito realista as imagens, eu estou usando ela por enquanto. Show de bola, boa dica. Leonardo AI, então, para imagem também. E para roteiro, ideias gerais, o famoso amigo GPT, né? Isso, O cara, nosso chat GPT, GPT. ele é. Ô, Gui, acho que vale uma coisa, cara. O Cassiano fala, e eu tenho essa impressão hoje. Não sei se, cara, a gente é apaixonado pelo YouTube, mas a gente é apaixonado pelo GPT também, né, cara? Tem que dar o mérito que acho Total. que o GPT tem mais, né, velho? Pô, eu acho que assim, eu tô num ponto que tudo eu pergunto pro GPT agora. Se eu vou pesquisar, tipo, eu vou ler um whey na internet, eu vou pesquisar um suplemento, GPT, faz uma relação para mim que tá valendo a pena. Então, assim, cara, se eu pescar uma ideia, eu vou no GPT e já pergunto, GPT, mas eu vi tal coisa, o que eu posso aprender tal? Então, tipo assim, tudo o GPT hoje, ele ajuda a gente, cara, é incrível, né? Cara, e é bizarro quando você se pega assim, realmente até dividindo coisas da sua vida com o GPT, né? É Cara, isso, exatamente. teve um dia que eu estava aqui em casa, eu estava falando umas coisas bem profundas com o GPT. O cara, é isso mesmo? Estou dividindo as coisas com o GPT, irmão? Mó papo com o GPT, cara, é isso, É, exatamente. é. Até minha esposa falou, amor, que isso? Tá ficando muito íntimo do GPT, cara, tá conversando demais com ele. Eu falei, não, amor, não é, cara, mas ajuda. Eu sei que é um programa, mas, pô, velho, dá muita clareza. O GPT, ele dá clareza. Aquele momento de insegurança, aquele momento. Dá pra galera, tipo, pô, GPT, eu tenho o sonho de viver do YouTube, mas no momento eu tô me sentindo um pouco triste. O que você acha melhor? Pô, ele sempre vai te falar uma coisa positiva, ele vai te ajudar, ele vai entender, às vezes ele vai salvar lá no que é o seu sonho, dependendo do que for. Então, cara, o GPT, ele é crucial. Tipo assim, pô, tudo que eu vou fazer hoje, assim, eu tô colocando, tipo assim, eu pergunto, eu vejo, eu analiso. Então, cara, eu diria que, assim, o GPT é outra utilidade, assim, que, cara, não tem como ser mais... Não usar o GPT hoje para trabalhar, para a vida, assim, hoje eu vejo ele como algo muito importante, assim, para nossa produtividade, até para tirar dúvida. Pode, coisa de saúde, você pode perguntar, dá para você perguntar realmente tudo no GPT ali, né? É incrível, cara, é incrível. Literalmente, o GPT é a coisa mais inteligente da face da Terra hoje em dia, né? Não existe nada. Tá, beleza, Deus beleza, mas assim, coisa daqui, né, da Terra, assim, coisa Não, gente, física, né? é isso, cara, É, é isso. É bizarro mesmo. Que ele vai GPT. salvando, então ele já vê a característica sua e de repente ele já adequa ao que você precisa também, né, tal. Ah, GPT tal. Ô Gui, uma coisa, cara, que se me permite falar, olha pra você ver como que é. O GPT hoje, eu uso pra tudo. Ouvi o Cassiano pra você ver, eu não sei se pra galera se pode falar assim, mas eu já vi o Cassiano falando, vamos supor assim, ó, que regime tributário tem como você pagar menos, por exemplo. Dá pra pagar menos. Então eu já vi a galera falando, pô, tem como pagar menos. Pô, eu já falei isso, já fui lá no GPT e perguntei. Às vezes é um ouro pra galera. Ó, GPT, pô, como que eu faço? Eu vi na mentoria que tem como pagar, eu vi, né, numa aula que tem como pagar de 3 a 6%. Como é que eu faço para pagar de 3 a 6% no regime tributário com um canal? Cara, basicamente é um contador falando que seria. Então você tem um insight que às vezes você vai pagar caríssimo e eu já consegui, tipo assim, desenhar tudo porque eu fui lá e perguntei pro GPT. Então tem muita coisa que eu pego uma parte, eu pego o fio da rabiola ali, eu já vou no GPT e pergunto, GPT, mas eu vi tal coisa, e como que eu faço isso? Cara, o GPT vai lá e dá a mentoria pra você, tipo assim, te ensina uma coisa que você teria que ir num contador e pedir pro contador, às vezes o cara vai te cobrar. O cara fala, cara, eu vou cobrar pra você para te explicar, você vai fazer isso, aquilo. Então o GPT simplesmente vai lá e resume pra você, você já aprende a fazer a parada. Até para chegar no contador nesse caso, você já vai meio preparado. Foi assim, pô, você já vai sabendo na onde você quer pisar, você vai sabendo o que você vai fazer. E isso é para tudo. No AdSense também eu fiquei super ansioso, então eu perguntei ao GPT, eu mandava o print, ó, tá nessa parte aqui, o que eu faço agora? Não, calma que agora é processo, calma que não sei o quê. Na hora de fazer o contrato lá também, eu ia no GPT, tem essas opções, o que eu faço agora? Não, agora você vai escolher essa aqui, porque essa é viável para os Estados Unidos lá, tal. Pô, cara, isso aqui é coisa mais top do que isso, velho. É uma coisa que é
é um ouro do ouro. Se a pessoa souber usar o GPT hoje, ela tem tudo na mão, é simplesmente tudo. Com certeza, e é só o início do GPT, né? Ele está só tateando. A gente está na era das cavernas aí da inteligência artificial ainda, né? Isso aqui é o mais bizarro. Pô, meu amigo, a gente falou aqui de valores altos, né? Falamos de valores altos de forma bem rápida, né? Que você obteve. E eu quero saber, esse valor, né? Foram 50, na casa dos R$ 50.000. Você fez ele só de AdSense ou você está vendendo algum produto aí no seu canal, na história? O Gui, esse valor foi só AdSense. Só AdSense. Apenas AdSense. Apenas Incrível. AdSense. Eu não tenho nenhum produto, tem nenhum outro produto. Incrível. Perguntei porque você teve também todo um background de vendas, né? Você é uma pessoa bem articulada, mas eu Aham. entendo também que, às vezes, um canal de história. A galera fala, né? A galera fala que no canal de história pode ser um pouco mais difícil de vender, enfim, por nicho e tudo mais. Mas então, incrível, R$ 52.000 do AdSense em 30 dias. Agora, pensando no Lucas, que agora está com essa vara-chave que virou, né? Desse mês para Uhum. cá. Como a gente falou, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, entrou na Channels, fez esse valor, tá aqui com a gente no Channels Cast agora, transbordando para a galera aqui. Com certeza esse episódio vai, cara, virar a chave de muita gente, você vai ver. E a bola de neve, né? Karma positivo aí para você, tá começando mais e mais. Eu quero saber do Lucas daqui para frente, daqui a 6 meses, um ano. Onde você se vê daqui a 6 meses? Como você se vê daqui a 6 meses? É com uma rede de canais maior? Você falou que está agora com a sua esposa criando mais canais, é você focando agora nesses que você já tem. Como é que é a sua visão para daqui a 6 meses? Ô Gui, eu não sei se eu estiver me adiantando, até me desculpa, cara, mas uma coisa que eu quero trazer é agradecer você por ter me convidado, pelo convite da Chains. Pô, eu fiquei muito grato, de verdade. Isso aqui é um sonho, velho. Isso aqui é um sonho tremendo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Apesar que você viu que eu falei pra você que eu tava meio nervoso, né, cara? Mas, pô, eu tô muito feliz. Obrigado de coração, tá? Por ter feito o convite, né? E, ô Gui, a minha visão hoje, para daqui 6 meses, né, para um ano, cara, é o que eu falei pra você. Eu acho que assim, eu não sei, talvez gere incômodo em algumas pessoas, mas eu, como acho que eu passei um perrengue, então eu vou visualizar, e é uma coisa que acho que mudou muito, assim, a chavinha, assim, vendo as aulas do Cassiano, vendo as aulas da Channels, né? Tipo assim, não ter medo de sonhar. Já tô falando assim, eu não tenho medo de sonhar, sonhar não paga, né? Lógico, para virar um objetivo você vai pagar o preço, mas para sonhar não paga. Então eu visualizo mesmo, penso assim, pô, eu vou para cima e é o que eu tô visualizando. Então, assim, hoje, em 6 meses, né, eu já visualizo isso. Com certeza eu já estava visualizando, pensando no próximo, parece que até para manter motivado, para não se acomodar, né, também. Mas eu penso assim, cara, eu penso talvez em ter em 6 meses, talvez 5, 6 canais otimizados, canais otimizados. Eu penso numa frequência aí de dia sim, dia não, para não trabalhar muito, porque vai dar 3 vídeos por dia, você tem o dia inteiro, é bem tranquilo, né? Hoje à noite eu tô tentando fazer 2 por dia, por noite, então eu penso que não é tão difícil. Penso em explorar a questão da vendas também, em cada canal. Eu sei que é difícil focar, só que eu tenho uma visão assim, ó. Vamos supor, às vezes eu vejo a galera falando e não discordo, mas a minha opinião assim, que é, quando você dilui o seu foco, você você pode realmente não fazer bem feito várias coisas, do que fazer bem feito uma coisa só. Mas, como eu, por enquanto, estou visualizando no mesmo nicho, eu acho que eles são complementares, porque você aumenta um pouco o seu filtro e você consegue complementar. Você vê que uma coisa está dando certo numa coisa, você já vai aprendendo, você sabe que vai dar certo em outra, você pode realmente complementar nesse sentido de 6 canais. No caso, por enquanto, eu tenho vontade de ir para outros nichos, né? Tenho esse desejo aí no íntimo, né? Mas por enquanto, assim, o que está dando certo, né? Eu vou colocar minha energia, né? Mirar os canhões do que está dando certo. Então, em 6 meses, eu penso talvez em 6 canais bem feitos, produzindo todo dia, explorando sempre as ideias, aprendendo, porque, tipo assim, para mim hoje, eu não só modelo, né? Eu já comecei a ver a anatomia da coisa. Tipo, pô, por que a narrativa humana dá certo? Quais que são as narrativas que prendem mais? Por que tem narrativa que prende mais do que outra? Por que tem tema, premissa? Então eu estou dissecando tanto para ficar bom numa coisa só. Porque se eu começar um outro nicho ou ficar. Então eu estou tentando o quê? Fazer com que a rede dos 6 canais complementem, entendendo quais são as estratégias desse nicho em si. Porque é uma coisa legal, Gui, até para trazer, cara. Eu achava que eu não ia gostar de histórias. Eu achava que histórias emocionantes ia ser chato. Tanto que eu tive uma relutância. Falei, cara, mas é chato. Só que quando eu comecei, eu gostei. Realmente eu gosto. Eu sempre tive esse interesse por filosofias, narrativas humanas, né? A narrativa do herói, do justo, da riqueza. Então, assim, essas narrativas, assim, se você for trazer de uma maneira profunda, então, para mim, eu gostei de trazer. Então, todos os vídeos meus, eu me preocupo em trazer uma mensagem boa. Então, cara, é sempre assim. Eu fico muito feliz quando tem um comentário. Pô, assisti o vídeo chorando, isso aqui é uma mensagem muito legal, sei o quê. Então, para mim, tem que ser vídeo bom. Eu até tentei, acho que 1 ou 2 vídeos eu fiz uma premissa diferente, assim, sabe? Tipo de coisa, assim, mais pesada.
Mas não muito pesado, de traição conjugal, assim. Eu falei, cara, tô perdendo o fio da meada, já voltei. Tipo assim, eu curto realmente, não tem nada contra quem faz nicho de terror também, mas eu curto essa premissa, assim, de fazer a coisa que a galera vai gostar, vai se sentir bem depois e tal. Então, eu acabei gostando. Então, eu penso assim, mirar o foco meu nos canais, um complementar um outro, né, em questão, assim, tipo, pô, tá dando certo, a gente vai tentar em mais canais, tal, em idiomas diferentes. Isso para 6 meses, Gui. E para um ano, cara, e no direto já assim também, né? Para um ano eu já penso numa coisa mais macro, assim, sabe? Eu olhei assim, tipo assim, eu tive um insight olhando, vendo o nicho de história, como se você pegar e der um zoom out assim para trás, você vai conseguir ver muito mais coisa do que a galera tá vendo ali. Então eu penso assim, tipo, vamos ver como storytelling, eu já penso numa rede de canais assim, porque vamos colocar assim, guia, transbordando ao máximo mesmo, entregando ouro assim pra galera, quem quiser pegar, aproveitar, eu acho legal. Não tenho, tipo assim, realmente sem temer a nada, sem nada a esconder, né? Eu penso assim, ó, você vai entrar num nicho para ser grande em curiosidade, é um nicho imenso e tem espaço para todo mundo. Mas tem canais que são mais maduros. Você vai pegar o Brightside ali, que tem uma rede de canais ali que os caras tá na casa dos bilhões, você vai pegar o Watchmojo e tal. Então, são canais mais maduros e, querendo ou não, você está entrando numa competição um pouco mais rara, embora tenha espaço para todo mundo. Se você olhar o nicho de história e olhar o storytelling em si, tem muita coisa para fazer. Aí a galera pode pesquisar, olhar, mas tem muita coisa que se você der aquele zoom out assim, fala, pô, vamos sair aqui do emocionante, vamos olhar a coisa no macro. Então, tipo assim, esse mercado ele é um oceano azul. Ele é um oceano azul. Então, eu tenho essa concepção para um ano, já está com uma equipe pensando em explorar talvez 10 canais, mas já sair do emocionante. Talvez já começar a explorar o storytelling como um todo, e aí, pô, tem muita coisa. Você pode falar de história de guerra, você pode falar de história de amor, você pode falar de histórias antigas, você pode falar o que você quiser, você entendeu? E a galera às vezes se prende só no emocionante. Eu não acho errado, se dá certo, até para mim, pô, tá dando certo, vamos fazer o que tá dando certo, mas eu tenho essa visão de querer depois explorar algo maior e trazer isso visualizando grande, entendeu? Tipo, pô, pensando tanto no dinheiro quanto na questão de ter vários canais, entendeu? Para virar uma empresa mesmo, assim, pô, trabalhar e meter marcha, sonhar, e aí a hora que eu bater o valor financeiro que eu achar legal, vamos visualizar maior e vamos assim, tipo assim, aquela coisa a longo prazo, né? Tipo, pô, 10 anos, 20 anos, imagina que Ô Gui, a gente é muito novo, né? Vamos colocar assim, imagina daqui 20 anos o que a gente não vai ter feito, cara. Tipo, se você continuar tal, né? Porque pode ser lifestyle, mas também pode ser realmente uma coisa que você vai visualizar ali, pô, é um oceano azul aqui, você pode fazer de qualquer nicho também. Que tem muita oportunidade, né? Querendo ou não, né? É absurdo, né, cara? O YouTube ele é incrível por causa disso, né? O que você imaginar é o que você pode fazer, né? Parando para pensar, levando em conta que a expectativa de vida lá em casa dos 80 anos, a gente nem chegou na metade, né? Eu É tenho isso, 30 e velho. pouco, você tem 20 e tantos, literalmente é isso. Eu gostei que você falou também da sua visão do nicho de histórias, né? Como sendo ainda o Oceano Azul. Tem muita gente que vê como um nicho saturado, né? Mas eu gostei de você falar, você enxerga ele, não, cara, tem muita coisa ainda para ser explorada, e eu gostei que você falou, e eu vou explorar, daqui a um ano vou estar com uma rede aí para ver as coisas mais macro, e eu lembrei agora, o que veio na cabeça, no site, é que você comentou, né, tem alguns nichos que você pode produzir, mas você falou que gostou de produzir para canal de história, e tem Aham. uma frase que eu gosto, que eu acredito que para você fazer um canal no YouTube, principalmente quem está começando agora, até para, enfim, eu levo isso para minha vida. Você tem que estar no nicho que você gosta, primeiro, mas mais importante do que você gostar do nicho é você gostar de produzir para esse nicho. Uhum. Você se surpreendeu porque você gosta de produzir para canal de história. Você, a princípio, não gostava do nicho, mas você começou a gostar de produzir. Eu acho que essa é uma chave que faz diferença. Uhum. Eu, por exemplo, eu adoro o nicho de curiosidade, mas eu não suporto produzir para curiosidades. Então, não vai sair nada nunca de curiosidades, entendeu? Aqui, eu gostei de você trazer esse ponto, que é um princípio, por algum motivo, pode ser preconceito ou não, um pré-conceito seu, você não gostava das histórias, você se deu ali a ter a dúvida, não, vou tentar aqui mesmo para ver como é que é, e você acabou gostando de fazer. Então, com certeza, isso também é um diferencial, meu amigo. E, bom, eu quero fazer agora um quadro novo, eu posso chamar de novo, enfim, que eu gosto de fazer, que é o bate-bola, ping-pong, né? Quero que você responda aqui rápido com uma palavra aqui, as coisas que eu vou soltar para você, que você não sabe ainda, né? Que a gente não comentou nada em off. Aceita? Claro, com certeza. Vamos embora. É isso aí. Então bora lá. Meu amigo, quero saber de você, um sonho. Sonho, cara, eu acho que difícil, mas eu acho que é viver de YouTube exclusivamente. Acho que esse é um sonho, mas eu acho que é talvez
ter liberdade financeira, talvez, conseguir fazer o que eu quiser com liberdade, assim, com a minha família, assim, tipo, proporcionar essa liberdade pra minha família, acho que é um sonho, assim, um grande sonho. O YouTube, ele é a ferramenta, né? Boa, liberdade para a família, gostei. Um mentor, Cara, pra não ser clichê, falar o Cassiano, que hoje eu ouço muito Cassiano, mas Flávio Augusto. Flávio Augusto e Cassiano Girardi. Muito bom, na mesma prateleira ali, realmente. Diz para mim uma ferramenta de IA que para você é indispensável. Não pode faltar nunca. Pô, difícil falar que, né, já deu uma puta moral, né, mas é GPT, cara. GPT, pra mim, é isso aí. Pô, Ele GPT, é tão importante quanto o YouTube, né? certeza, com certeza. Agora, um nicho que você nunca faria. Cara, assim, acho que tem alguns, mas eu falo assim de bate-pronto, história de terror, eu acho. História de terror, acho que não. História de terror, boa, boa. Agora, uma thumb boa é uma thumb Clara, fácil de ler, fácil de boa. entender, né? Entender ela em 2 segundos, assim, é uma thumb boa. Boa, não para. E uma que eu gosto muito é: o que você prefere? Vamos lá. 5 canais te rendendo 10 mil por mês ou um canal te rendendo 40 mil por mês? Tá, 5 rendendo 10 mil, no total, um canal rendendo 50 mil, 40? Um canal, 40 mil, é. Ah, eu acho que um canal, né? Um Embora eu canal, pense 40 genuíno mil. que tem o potencial de escalar mais com um, acho que um canal. Eu adoro essa última porque cada pessoa responde diferente. É muito engraçado, é muito interessante isso. Bom, meu amigo, chegando aqui já se encaminhando para o final do nosso encontro, agradecer você aqui, né, mais uma vez. A gente está gravando esse encontro aqui de noite, né, que é o tempo que tem disponível para a gente. Agradecer o seu tempo, o tempo que você estaria produzindo, né, vídeo para o seu canal. Você não deu essa moral aqui para a gente, está aqui transbordando, transbordou para caramba aqui no nosso episódio, com certeza vai modificar, vai tocar a vida de muitas pessoas, pode acreditar. E você sabe que você é aluno nosso do Plus, né, na turma do Leão Dourado, e a gente tem várias Aham. divisões dentro do Discord, né? Temos várias salas, salas de conquistas, sala geral, temos a sala de thumbnail, temos a sala do salto quântico, né? Que é uma sala que eu Aham. gosto muito, porque tem muitos insights lá interessantes, né? Mas eu que sou um jovem místico. E, bom, eu quero que você deixe uma mensagem, então, uma mensagem, vamos dizer assim, quântica, para todo mundo que está nesse sonho de, poxa, mudar de vida e está encontrando aqui no YouTube, nessa possibilidade de canais anônimos, essa oportunidade de poder mudar de vida. Pessoas que já estão no game, mas ainda não conseguiram os seus resultados, ou pessoas que estão entrando agora, ou aquelas que precisam de uma palavra para poder dar aquele clique e dar aquele passo e começar. Essa mensagem vai chegar para todo mundo, vai chegar a notificação lá e todo mundo vai receber, cara, essa mensagem. Que mensagem o Lucas Bonaldo daria para essa turma? Pô, Gui, que honra, cara, mas é isso, velho. Eu acho que a mensagem que eu daria é que, assim, a maneira como eu enxergo tudo, que é o que eu. As 2 vezes que acho que eu mandei na sala de conquista, acho que era com esse intuito, né? Que assim, ó, galera, mesmo que tudo na sua vida, cara, mesmo que a gravidade, né? Como eu já vi, acho que o Cassiano comentou alguma vez, mesmo que a gravidade esteja contra você, que você esteja realmente, tudo na sua vida esteja contra você, a situação aqui no Brasil, o Brasil, ele tem uma situação que parece que tudo vai contra a gente, né? A gente parece que é levado a desistir das coisas, é levado a desanimar das coisas. Mas é porque a gente enxerga a política, a gente está vendo o tempo inteiro as notícias ruins, está vendo as coisas acontecendo. O Brasil, ele é um país que ele é sucateado, ele é roubado, então a gente está vendo isso o tempo inteiro e isso leva a gente a desistir. E isso influencia na mentalidade, a mentalidade de sempre estar desanimado, de achar que não é possível fazer. Essa é a verdade. A gente olha e acha que não é possível. A gente olha, acha que tem um macete, tem um conhecimento a mais, acha que o cara está mentindo, é isso que a gente pensa. Então a mensagem final é: mesmo que tudo esteja contra vocês, galera, não desista do seu sonho. De verdade, não desista, cara. Se eu pudesse implorar, eu imploraria assim e diria: cara, continua. Cara, tenha clareza e apenas continua, galera. Não desiste. Muito bom, meu amigo. Então, a frase termina com uma frase boa. Mesmo que tudo esteja contra mim, eu não desisto, eu não vou desistir, né? Com essa energia Exato. lá em cima, então, que a gente chega aqui nos finalmente. Inclusive, vou pedir para a galera comentar aqui. Se você, meu amigo, minha amiga, chegou até aqui, comenta aqui, ó. Vamos começar a manifestar aqui no chat. Mesmo que tudo esteja contra mim, eu não desisto do meu sonho. Só de escrever, a gente já começa a materializar, né? Começa essa manifestação aqui. E vou fazer também o convite para você que está assistindo a gente aqui. Clica no link no primeiro comentário fixado, vem conhecer a gente, conversa com o nosso time de comercial, que a gente vai super te atender bem, te encaminhar o melhor produto. Como o Lucas falou, ele até lembrou do nome, né, do nosso colega, o Pedro, que atendeu ele, né, Isso, e pô, tirou cara, todas as pô. dúvidas.
Eu falei, cara, ele é um cara que, assim, ô Gui, se eu pudesse, eu falei, pô, passa o WhatsApp pra trocar ideia assim, porque o cara, pô, atendimento excelente, cara. E é isso, é você fazer amizade nesse nível, assim, né? Lógico, né? De sentir que o cara é seu amigo, porque o atendimento é sensacional, cara. E, ô Gui, falando uma coisa assim, de coração mesmo, espontâneo também você tá dentro da Channels, é diferente porque o suporte é incrível, cara. O que vocês fazem ali é um trabalho que transcende, é um trabalho. Tipo assim, quando igual os caras falam que medicina é um trabalho semi-sacerdotal, né? Eles dizem né, que é um trabalho de, entendeu? E o que vocês fazem ali é isso, cara. É um trabalho que salva vida. É a mesma coisa do que você pensar na medicina, você está salvando o corpo do cara ali, vocês estão salvando a mente, o sonho, né? O espírito das pessoas. E é isso, cara. Eu agradeço demais, porque o suporte ali é incrível, velho. Desde o Pedrão, você vê que pô, é o cara que me vendeu, né? Que ofereceu o plano. E eu falei para ele, eu fiz um comprometimento com ele. Que eu falei assim, apesar de eu estar colocando ali na casa, eu falei para ele que eu vou entrar no Gold. Eu falei, mano, eu já tô determinado, eu vou entrar, vou pagar a mentoria. Se tiver depois outra mentoria mais cara ainda, eu vou pagar. E é isso, cara. O que eu paguei retornou, tipo, 10, 20 vezes, então eu vou pagar algo mais caro, porque eu sei que vai retornar, porque o conteúdo é incrível. E aí por isso que eu peguei o gancho para falar do Pedrão e falar do trabalho seus ali também, que eu vejo vocês respondendo dúvida, trazendo incentivo para a galera ali, é uma coisa que é surreal, velho. Aquilo ali é surreal. Realmente, parabenizar aqui, né, publicamente a nossa equipe de suporte, realmente, 9 da manhã às 18 da noite, ali engajada em responder a galera em todos os nossos programas, né? Um beijo para toda a nossa equipe de suporte aqui, a gente chama de verdade. Então, mais uma vez, meu amigo, minha amiga, muito obrigado. O link está aqui no comentário fixado. Lucas, meu amigo, muito obrigado por transportar com a gente. Eu com certeza saio daqui mais inteligente, mais motivado, mais inspirado desse papo, tá bom? Agradeço a sua disponibilidade e até a próxima. A gente se encontra lá na Channels, não é mesmo? É isso, combinado. Valeu, um beijo. Falou, até mais, galera. Tchau, tchau.